Um garoto se viu envolvido por uma luz estranha e não entende o que está acontecendo. De repente, ele é levado até uma deusa chamada Nolin, que explica que ele foi convocado para Midar pelo feitiço de invocação do outro mundo. Na verdade, coitado, foi pego por engano na convocação de outras pessoas, e por isso, a deusa pede desculpas pelo vacilo. O rapaz fica ainda mais confuso. Então, ela explica que a invocação para outro mundo engloba inúmeros alvos em uma infinidade de mundos. Por algum motivo, o garoto que estava fora dos planos acabou ficando preso. Esse é um grande problema, afinal, o feitiço de invocação é muito perigoso. As leis desse mundo e da Terra são muito diferentes, portanto, havia o risco de a própria Midgard entrar em colapso e é por isso que o feitiço foi proibido. No entanto, o Mana se ativou de novo em condições imprudentes. O garoto questiona se outros que foram invocados também vieram, mas Nolin explica que não, porque os alvos adequados do feitiço foram invocados para o Sacro Império de Sidônia, onde ele foi ativado. Enfim, o moleque pede para ser mandado de volta, mas a deusa não pode fazer isso porque ficou tão irritada que corrigiu as coisas para que nunca mais usassem esse feitiço proibido. Além do mais, o coitado não tem nenhum corpo para voltar. Nessa hora, o rapaz percebe que é apenas uma esfera de luz e pergunta o que vai ser dele. Então, Nolin pede para ele desistir de voltar e tentar uma vida nova em Midar. Sem esperanças, ele pergunta se também vai ser invocado para Sidônia, mas a deusa conta que aquele lugar é muito problemático e, levando em conta que o rapaz foi parar ali por engano, ele certamente seria tratado muito mal no Sacro Império. Sentindo-se culpada pelo que fez, ela está pensando em mandá-lo para um mundo de fantasia com seu super apoio. Ele diz tudo o que sente em ansiedade, porque enfrentar goblins e dragões não é muito sua praia. Entretanto, Nolin lhe conta que é aí que entra o super apoio dela. Enfim, ela pede para ele mentalizar a palavra status. Feito isso, é aberto um painel com informações sobre o garoto. Ele se chama Takumi Iruma, tem 17 anos, mas não entende que negócio de classe é esse, já que ele era assalariado em sua vida antiga. Mas Nolin diz que ele não tem classe nenhuma. Sobre isso, Nolin acredita que o passado não importa e conta que não existem assalariados em Midar. Nesse mundo, por exemplo, existem heróis, guerreiros e magos na classe de combate. Já na classe de produção, existem os herbalistas, alquimistas, ferreiros, entre outros. Takumi conta que não é muito fã de brigas, portanto se vê mais na classe de produção, achando esse comentário extremamente sem graça. Nolin explica que se Takumi usar as habilidades adquiridas por meio de suas ações, pode conseguir um emprego. Se o humano deseja seguir na produção, a deusa pode dar um feitiço útil para ele nesse sentido, além de magia de recuperação para ele se proteger e mais algumas coisas que podem servir nessa aventura. Dito isso, ela conjura um losango mágico e incorpora no garoto perdido. O coitado fica morrendo de dor de cabeça, porém a deusa ignora e deseja uma boa jornada para ele no continente de Asgard, mandando-o para lá sem dar maiores explicações. Algum tempo depois, uma luz em alta velocidade atravessa os céus em direção ao solo e colide pesadamente com ele. Após se recuperar parcialmente, Takumi se levanta após a terrível experiência e vai até um lago, onde vê seu reflexo na água e não se reconhece mais. Aos poucos, percebe que essa é sua nova aparência, que é bem mais bonita do que era na vida passada. Diante disso, fica um pouco mais fácil para o garoto esquecer o passado. Ao abrir sua mala, ele verifica que tem um pouco de comida e dinheiro para passar algum tempo. Ao dar uma olhada nos status, Takumi vê a bênção da deusa Nolin e pensa que daria problema para ele se as pessoas dali descobrissem isso. Ele também nota a caixa de itens, algo que ele conhecia dos jogos de RPG que jogava na Terra. Além disso, Takumi possui magias de elementos como fogo e água, todas nível 1. Curioso, ele se pergunta se pode testar para ver se realmente consegue usar essas coisas. Com medo de usar magia de fogo, ele decide invocar uma bola d'água e fica impressionado. Em seguida, ele lança um corte de vento e depois uma bola de pedra. Ao fazer isso, ele repara que realmente está no mundo de fantasia. Seja como for, Takumi precisa encontrar um vilarejo para ir, então segue floresta dentro em busca de um caminho que faça sentido.
Em certo momento, ele encontra um tronco e usa sua habilidade de avaliação para descobrir que é uma madeira de trente, um recurso de alta qualidade coletado de trentes, monstros de árvore, sendo usado em cajados, itens mágicos e lanças. Vendo isso, Takumi decide trabalhar com essa madeira usando sua habilidade de forja. Sem demorar, ele mentaliza uma lança e ativa a modelagem, fabricando uma lança e adquirindo habilidade em marcenaria, já que foi capaz de usar essa madeira. Takumi avista algo parecido com as plantas ao redor. Dezenas de plantas formavam o que ele enxergou como uma verdadeira mina do tesouro para a fabricação de poções e venenos, por isso colhe uma quantidade enorme de ingredientes, mas não sabe o que fazer com isso tudo, porque certamente não caberia na sua bolsa. Takumi então lembra da sua caixa de itens. O depósito da deusa Norin concede limite infinito de armazenamento. Então, coloca os ingredientes lá dentro. Em meio a isso, uma garotinha aparece correndo desesperada e se esconde atrás dele. Acontece que um coelho chifrudo enorme estava atrás da garota. Então, Takumi pega sua lança para se defender. Quando o coelho ataca, o garoto fecha os olhos de pavor e desfere um golpe com sua arma. Por sorte, a lâmina pegou na cabeça do animal e o eliminou. Por conta disso, Takumi ganhou a classe Guerreiro nível 1, mesmo que ele não quisesse isso. Quando a garotinha agradece pela ajuda, ela conta que veio da Vila Borge. Ela estava colhendo ervas medicinais e acabou se perdendo na floresta. Escutando isso, Takumi pede para acompanhar a garotinha até a vila, o que ela aceita sem hesitar. Sendo assim, o garoto recolhe o coelho de chifre, mas percebe que fez besteira porque tinha ocultado a caixa de itens e agora deixou a garota de queixo caído com esse buraco negro. De uma forma ou de outra, ele tem que continuar. Então, a garota conta que seu nome é Molly, e os dois vão em direção à Vila Borge. Enquanto isso, no Sacro Império Sidônia, os demais convocados olham ao redor e tentam entender onde estão. Um garoto pergunta se Akane está bem, e ela confessa que não, mas o importante é saber o que está acontecendo. Logo, enquanto o trio discutia sobre a situação, surge uma mulher agradecendo pela resposta dos jovens à convocação. Diante da exigência de uma explicação, ela conta que os três estão num mundo completamente diferente e foram convocados para usar seus poderes como heróis para salvarem esse mundo. A mulher misteriosa se apresenta como a princesa imperatriz do Sacro Império de Sidônia, Elizabeth. Dito isso, os três convocados recebem seus poderes. Akane adquire a revelação, enquanto, por dentro, sente que não pode confiar nessa mulher estranha, porque ela parece perigosa. Mais tarde, Takumi chega na Vila Borge e devolve Molly aos familiares, que agradecem pela ajuda. O garoto pergunta se poderia passar alguns dias no vilarejo. Então, os parentes de Molly respondem que sim e que essa área é rica em ingredientes para medicamentos, além de ter minério nas proximidades. Ou seja, Borge é o paraíso dos artesãos. Nisso, o homem mais novo apresenta o mais velho como Bobon, um ferreiro que entende tudo de mineração. Takumi se sente grato por ter a oportunidade de ficar ali por algum tempo. A propósito, como não tem nenhuma pousada em Borge, o pessoal decidiu construir uma casa para visitantes, algo que ele realmente não esperava. Logo, encontram um pequeno espaço vazio no território onde será a residência de Takumi. Para mostrar que não vai ficar de braços cruzados, o garoto nivela o solo com sua magia, mas perde tanta mana com isso que sua cabeça quase frita. Na mesma hora, os homens ficam impressionados com a magia do forasteiro, como se nunca tivessem tido muito contato com coisas desse tipo. Tirando isso de lado, eles avisam que vão cuidar do resto da construção. Diante disso, Takumi percebe que sua vida nova finalmente começou e que, até o momento, não parece nem um pouco ruim. No dia seguinte, graças às suas habilidades em marcenaria, forja e carpintaria, o garoto arranjou sozinho a maioria dos móveis para sua nova moradia. No entanto, a classe que ele ganhou ainda está incomodando, por isso se pergunta se é capaz de alterá-la. Mexendo no menu, ele descobre algumas classes selecionáveis e escolhe a de alquimista. Enfim, dando uma olhada no minério de ferro, cobre e prata que coletou com Bobon na região, Takumi admira o principal deles, o minério de ferro mágico, um recurso imbuído em mana que pode ser transformado em lingotes. Normalmente, isso exigiria um grande forno para ser derretido, mas com suas habilidades,
Takumi é capaz de adiantar bastante o processo. Segundo ele, a alquimia é composta por 5 técnicas: decomposição, extração, pulverização, síntese e recomposição. Depois de extrair o minério de ferro dessa forma, o garoto usa a magia de terra nele, produzindo os lingotes. Um pouco depois, Molly abre a porta do Takumi para entregar o jantar para ele, porém o rapaz gastou tanta mana que estava muito cansado. Por conta disso, mais tarde, Takumi leva uma bronca de Marta, mãe de Molly, que ensina o rapaz a ter mais cuidado com esse tipo de comportamento. Por sua vez, Banga, o pai da garota, deu uma poção de cura para o alquimista. Depois desse dia, Takumi começou a pegar mais leve no trabalho, porém ainda assim Marta e Molly vinham dar uma olhada no garoto de vez em quando. De toda forma, Takumi conseguiu evoluir até o nível 32 de alquimista e 36 de ferreiro. Certo dia, durante a forja de uma lâmina, Bobon pede para Takumi aumentar a temperatura com sua magia e com a ajuda do alquimista, o ferreiro foi capaz de produzir sua melhor peça até então. Nesse dia, Takumi chegou ao nível 40 de ferreiro, embora quisesse mesmo ser um alquimista, uma classe que está ficando para trás, ainda no nível 33. Outro dia, Takumi vai até Banga e pede umas poções, pois ele vai usar ingredientes para produzir poções diferentes. Banga aceita a proposta, mas pede para o jovem vender algumas para ele quando conseguir. Logo, Takumi mistura alguns itens esmagados e água. A cada mexida na panela, a cor variava, e isso faz o garoto lembrar dos experimentos que fazia quando criança. Depois de terminar 2, ele não se dá por satisfeito e parte em busca de novos ingredientes. Logo no início da sua nova expedição, o alquimista come uma planta e tem uma reação horrível. Imediatamente, ele usa a habilidade de purificação para se curar, mas, embora tenha sobrevivido, acaba caindo de exaustão. Mesmo esse sendo o jeito mais rápido dele ganhar resistência e aumentar a magia de luz, ele confessa que isso é difícil. Para piorar, surge um javali fortificado gigante que avança contra o garoto. Ele reage com sua lança, mas a couraça do bicho quebra a lâmina. Takumi tenta todas as magias, mas nenhuma causa dano. No meio dessa confusão, ele acaba encontrando uma aranha venenosa ferida que ataca o javali, mas também é jogada para longe. Sem fazer ideia do que fazer, Takumi se arrisca a usar a magia alquimista de decomposição contra o javali, e a estratégia acaba funcionando. Mesmo ferido, o garoto vai ver como a aranha está, pois pareceu que ela tentou ajudar. Ele, por conta disso, curou o aracnídeo e ganhou a habilidade de domar. Então, ele ganha uma nova parceira e coloca nela o nome Kaede, porque o padrão nas costas dela parece uma folha de Kaede. Usando sua voz, a aranha diz gostar do nome, ao passo que evolui para aranha assassina, aumentando de tamanho. Ao verem que Takumi voltou para a vila com a carcaça de um javali fortificado, o povo fica de boca aberta, além de apavorados com a aranha que ele carregava nas costas. No entanto, Takumi explica que domou aquele monstrengo fofo. Então, a população prepara uma festa para comer o javali. À noite, durante a celebração, Banga dá os materiais do animal para a armadura de couro que Takumi pediu e aconselha o garoto a vender o que sobrou na cidade de Bolton. No meio disso, Banga e Bobon conversam que tudo melhorou depois da chegada de Takumi. No início da manhã seguinte, em algum lugar, uma mulher observava atentamente por uma janela. Já Nolin acompanhava os passos de Takumi e gostava do que via. Outra deusa se aproxima e pergunta o que Nolin espera dele, porque além de ter dado ao garoto uma bênção especial, enviou-o para o passado, um ano antes de Sidone ativar o feitiço de invocação. Entretanto, Nolin responde que não tem nenhum motivo específico. No dia seguinte, Takumi estava dando um sermão em Kaede por ter acordado preso na teia dela. Além de ter sujado o quarto inteiro com esse tipo de seda, a aranha pede desculpas e explica que se sente muito solitária e queria aprender com o mestre mais um pouco, pois ele está sempre ocupado. Sobre isso, Takumi reconhece que tem gastado todo o seu tempo fabricando poções e outras coisas e realmente tem deixado a Kaede de lado. Pensando nisso, ele também pede desculpas e promete fazer uma pausa no trabalho para brincar um pouco com a amiga. Feliz da vida, a aranha pula em cima do humano até que Marta chega de repente com a marmita e vê a cena estranha.
Takumi tenta explicar que sua pet não quer devorá-lo, mas a verdade é que a mulher viu a quantidade de seda de aranha pelo quarto e já se interessou por aquilo. Para não desperdiçar o material, ela produz algumas roupas com a seda, e suas amigas ficam maravilhadas com o resultado. Observando a cena, Takumi não sabia que a seda de aranha era tão incrível assim e as mulheres explicam que é um item muito luxuoso e procurado pelos nobres. Marta tenta se comunicar com a Kaede e pede um pouco de seda mais elástica, e a aranha consegue entender ao ponto de providenciar o material. Nessa hora, Takumi chama sua pet para brincar, mas agora é a vez dela de dizer que está ocupada demais para isso, esbanjando ressentimento na expressão. Enfim, o rapaz se afasta porque o que importa é que sua amiga esteja se divertindo e, já que foi liberado, vai voltar para seu trabalho. Olhando em volta, já faz quase um mês que ele chegou nessa aldeia, e o garoto sente que terá que estudar alquimia na cidade grande em breve. Entretanto, ele não quer simplesmente ir embora sem deixar sua marca nesse lugar onde todos foram tão gentis com ele. Em seguida, Takumi vai até Bobon e recebe sua armadura. Fora isso, o ferreiro vê que precisa arrumar a sola e a ponta da bota do jovem. Afinal, não dá para enfrentar os monstros da floresta com o calçado gasto. Takumi argumenta que é só um produtor e não se mete nesse tipo de coisa, mas Bobon sabe muito bem que Takumi vagueia sozinho pela mata e não é exatamente quem diz ser. Nesse instante, Banga chega para ver a armadura do garoto e conta que, para o trabalho de produção dele evoluir, Takumi precisa ir para uma cidade onde a demanda e o suprimento de materiais sejam maiores. Pensando nisso, o homem ressalta que os comerciantes de Bolton estão vindo para a vila na próxima semana e que arranjou uma carona para Takumi na carruagem deles. Em outras palavras, o rapaz vai se mudar para Bolton. Emocionado, ele agradece aos companheiros que tanto o apoiaram. Animado, Takumi encontra Marta e vê que ela está prestes a jogar fora as vísceras do coelho de chifre que Banga caçou. Por mais que seja a parte mais gostosa do animal, se for usada como está, tem a chance de contrair doenças ou parasitas. Entretanto, Takumi usa sua magia de purificação e resolve o problema na hora. Marta fica impressionada que o jovem é capaz de usar magia de luz e agradece pela grande ajuda, mas avisa que o rapaz não deve usar esse tipo de feitiço na frente dos outros, porque poucas pessoas são capazes de fazer isso e seus usuários conseguem viver dessa magia, de tão rara que é. Segundo Marta, ninguém da Vila Borge vai se importar, mas como Takumi está indo para a cidade grande, é bom ele ficar esperto. À espera dos comerciantes de Bolton, Takumi usa sua semana para retribuir tudo o que recebeu da aldeia, trabalhando no desenvolvimento dela e tornando-a o mais segura e prática possível, com um muro bem alto e equipamentos de produção mais sofisticados. Com o passar dos dias, Papek, o comerciante, chega a bordo e fica surpreso ao ver aquela muralha. Após Papek negociar com os moradores, Takumi chega com a mala pronta para a viagem. Bobon pergunta se o garoto não está se esquecendo de nada e ele acaba lembrando de entregar 100 poções de cura que produziu para Banga, caso seja necessário para os habitantes da vila. Papek fica impressionado com a substância e coloca o frasco na direção do sol para admirar o brilho. Nisso, Marta e os demais moradores chegam para se despedir de Takumi. Molly pergunta onde Kaede está e o dono do animal avisa que ela está dormindo. Bobon pede para o rapaz continuar firme e se cuidar, enquanto Marta entrega uma túnica que alguns moradores produziram pessoalmente para o alquimista, com a ajuda dos fios produzidos por Kaede. Emocionado com tanto carinho, Takumi se curva para agradecer por tudo que recebeu. Logo, ele entra na carroça e vai embora com lágrimas nos olhos. Afinal, essa é a primeira cidade onde ele viveu em Midard e passa a considerar ela sua terra natal. Durante a viagem, Papek comenta que Takumi é muito amado pelos habitantes de Borge. Um dos viajantes não contém o choro diante daquela cena tão bonita que presenciou. Depois, todos se apresentam, começando pelo próprio Reatre. Em seguida, Rael diz seu nome e avisa que o careca grandalhão é o Bogar. Papek explica que esses três formam um grupo de aventureiros Rank C, conhecidos como Presas de Leão. Reatre explica que eles estão fazendo a guarda da caravana, embora Rial esteja tão calmo quanto o ambiente, tanto que adoraria que algum monstro aparecesse. A propósito, ele comenta que Takumi segura sua bolsa como se fosse algo muito importante e o garoto conta que ali dentro está sua aranha assassina de estimação. Sem ter noção do perigo,
Reat remete a cara dentro da sacola para ver o bicho, mas acaba sendo atacado. Depois disso, Kaede se gruda no Bogar, que abraça a aranha com carinho. Em seguida, Papek pergunta se Takumi tem mais daquela poção de cura, porque adoraria comprar. Assim que o alquimista confirma, o comerciante para a carroça abruptamente faz uma cara de susto. Os aventureiros sacam suas armas, imaginando que seja algum monstro, e realmente há um grupo de goblins se aproximando da carruagem. As presas de leão deixam a carroça rapidamente para fazer seu serviço e Rael, ao notar que há mais desses monstros dentro da floresta, avisa aos companheiros que vai atrair esses inimigos enquanto atira flechas neles. Reatre e Bogar enfrentam os goblins no corpo a corpo. Mais dois monstros surpreendem Papek e Takumi ao dar a volta na carruagem, mas Rael mata os dois com seu arco. Com o fim da luta, a arqueira anuncia que é hora de dissecar as criaturas e coletar suas pedras mágicas. Já à noite, Takumi reflete que a viagem seguiu sem mais problemas. 3 dias depois, a caravana chega em Bolton, no reino de Barcola. Tudo ali dentro parecia muito novo para o protagonista, porque é a primeira cidade grande que está colocando os pés em Midard. Sem perder tempo, ele vai até a Guilda dos Aventureiros, junto com os 3 membros das Presas de Leão, que iriam relatar o sucesso da sua missão de escolta. Takumi precisava se registrar na guilda para poder ficar na cidade, além de registrar Kaede como animal de estimação. Na recepção, ele deixa claro que prefere se registrar numa guilda de alquimistas. O funcionário explica que isso nem existe, mas conta que muitos se registram na guilda para usar o cartão de lá como identificação. Se Takumi não se importar de ficar no nível mais baixo, o registro não expira e ele vai poder aceitar uma missão simples por mês. No final, ele decidiu se registrar na guilda de aventureiros e registrou Kaede como animal de estimação. Em seguida, o alquimista foi até acompanhar Papek para negociar 100 poções com o dono da empresa. O empresário oferece 10 pratas para cada poção de cura e de vigor básicas, além de 50 para cada poção de mana. Fazendo as contas na cabeça, Takumi fica espantado ao perceber que isso daria 7 milhões de ienes no total. Ainda por cima, Papek conta que ofereceu um preço um pouco menor, já que Takumi ainda não é conhecido. Sinceramente, o alquimista acha que isso tudo é bom demais para ser verdade e que deve ter algum motivo escondido para esse cara negociar um valor tão alto com alguém que nem conhece direito. Por mais que Papek não pareça ser do tipo trambiqueiro, o empresário fala sobre a residência do alquimista. Se Takumi planeja se estabelecer como produtor, seria interessante ele morar numa casa ou numa oficina. Takumi avisa que não tem grana para isso, mas Papek faz questão de apresentar uma propriedade que cobra aluguel. Para isso, ele chama Thomas, seu funcionário, e pede para ele levar o forasteiro até sua nova moradia. Na sequência, Takumi é levado para uma verdadeira mansão e perde a linha totalmente, porque jamais imaginaria que poderia viver num lugar assim. Thomas conta que o aluguel é 1 ouro e 50 pratas por mês. Como isso é bem mais barato do que imaginava, Takumi pergunta se alguém morreu dentro dessa casa e o funcionário explica que não. Olhando em volta, o alquimista percebe um depósito e planeja usá-lo como oficina e pensa em pagar o aluguel com o dinheiro do contrato de poções. Kaede acorda e pergunta onde eles estão e o mestre explica que esse é o novo lar deles. Thomas pergunta o que o garoto resolveu e ele acaba ficando com a casa. Sendo assim, os dois saem do terreno e Thomas avisa que os preparativos para a mudança serão feitos amanhã. De repente, um cheiro ruim chama a atenção de Takumi e Thomas conta que é um esgoto que tem tomado conta da cidade. Os nobres até usam dispositivos mágicos para lidar com o esgoto em suas mansões, mas os pobres não podem dizer o mesmo. Afinal, esses dispositivos de purificação precisam ser escavados em masmorras ou ruínas antigas, ou seja, são muito caros. Alguns sacerdotes são contratados para purificar o esgoto uma vez ou outra, mas nenhuma medida é definitiva. No dia seguinte, Takumi muda e monta sua oficina lá. Ele deixa o reparo das paredes externas para depois, porque queria resolver outra questão antes. Com isso em mente, ele mistura quartzo na argila que comprou da companhia Papek e usou magia para moldar. Quando o produto secou, o alquimista adicionou calor e usou a magia espaço-tempo para reduzir o tempo necessário para queimar. Após muito trabalho, ele evoluiu um nível de alquimia e magia de luz, mas consumiu tanta mana que ficou exausto.
De toda forma, conseguiu o que queria. No seu banheiro, agora tem uma privada do mais alto nível. No meio da celebração, o garoto ouve gritos de Papek, então corre até o local do barulho. Lá, o comerciante estava cheio de teia. Segundo Kaed, as pessoas adoram essa recepção, mas Takumi retruca que só as crianças do vilarejo gostam disso. Mesmo assim, Papek está extremamente confortável por conta da textura da teia. Depois de soltar o empresário, Takumi pede desculpas pelo inconveniente. Mas Papek disse que não é nada. Em seguida, ele pede para usar o banheiro, mas antes de usar, fica assustado com o vaso sanitário que tinha lá dentro. Takumi contou que é um vaso sanitário e que conectou um dispositivo mágico para decompor a excreção através de uma purificação que limpa a água e deixa ela com uma pequena quantidade de substância inorgânica. Impressionado, Papek pergunta se o jovem tem aptidão para magia de luz, mas como lembrou que Marta pediu para ele não falar sobre isso para todo mundo, Takumi pede para o comerciante manter isso em segredo. Depois de prometer, Papek pede para o alquimista produzir mais 100 desses vasos sanitários, mas, imaginando que o garoto vai ter muito trabalho, sugere que ele arranje um contrato com um servo, pois o talento de Takumi, capaz de usar magia de luz, é grande demais para ficar desprotegido. O servo também serviria para proteger a propriedade e o dono dela, mas o servo deve ser vinculado ao sigilo. Afinal de contas, Takumi é um escolhido de Deus por conta do seu talento. Pelo menos é o que diz a Igreja da Luz Divina, que lidera o Sacro Império de Sidônia. Essa igreja acolhe qualquer pessoa com aptidão para a magia de luz e lucra bastante em cima da magia de cura delas, ou seja, eles não vão ficar parados enquanto a magia de purificação é usada para a população comum que não paga pelo serviço. Por conta disso, Papek tem algumas ideias para obter o apoio necessário para a produção desses vasos, mas é importante que o nome de Takumi não seja conhecido pelo público. Porém, Takumi deixa claro que é contra o uso de escravos e prefere fazer tudo sozinho. De repente, o cartão da guilda dele brilha. Um aviso dizia que Takumi precisa concluir uma missão de nível apropriado dentro de um mês após o registro na guilda de aventureiros. Diante disso, o alquimista percebe que realmente precisa de ajuda para fazer tanta coisa, enquanto Papek pergunta se ele tem algum tempo livre hoje. Logo, o comerciante leva Takumi até a Companhia Mulan, o comércio de escravos mais confiável de Bolton. Enquanto ele resolve algumas coisas, o alquimista passa um tempo no jardim e conhece uma mulher que manda ele ir embora sem pensar duas vezes. Ela não sabe como o garoto chegou ali, mas deixa claro que aquele não é um lugar para crianças. Enquanto isso, a proprietária da empresa se apresenta para Papek como Mulan. Papek explica que Takumi está em busca de um servo. Embora esteja relutante em firmar um contrato desse tipo, segundo o próprio Takumi, ter um servo é algo que simplesmente não existia de onde ele vem. Sobre isso, Mulan diz que é verdade que, uma vez que um contrato é firmado entre o servo e o dono, ele fica vinculado ao seu serviço. No entanto, pelo menos ali no reino de Barcola, os servos têm seus direitos protegidos, como o fornecimento de alimentos, roupas e abrigo, sendo proibido forçar o servo a realizar ações não descritas no contrato. Por sua parte, o servo é proibido de compartilhar informações do seu dono. Definitivamente, isso é diferente do que Takumi acreditava e ajuda a mudar de ideia. Em seguida, Mulan explica os tipos comuns de contrato. Os que se tornaram servos devido a dívidas formam um contrato que dura até essa dívida ser paga. Geralmente, esses são criminosos. Os prisioneiros de guerra, por outro lado, submetem-se a isso para garantir um lugar para viver. Além disso, há contratos firmados com pessoas que foram capturadas e forçadas ilegalmente a serem servos, o que é o caso mais comum. Na opinião de Papek, seria mais interessante para Takumi ter um dos prisioneiros de guerra que não podem ser libertados sem a permissão do seu dono, pois ele é um produtor com habilidades que outras pessoas não conseguem imitar. Takumi completa que gostaria de se concentrar no seu trabalho o máximo possível, mas ele também tem as missões da guilda de aventureiros e não consegue lidar com as tarefas do dia a dia, ou seja, ele precisa de alguém para administrar as tarefas da sua mansão. O principal é o seguinte: existem segredos envolvendo as habilidades de Takumi, e ele precisa garantir que não terá problemas quanto a isso.
O garoto também imagina que vai se aventurar em lugares perigosos para encontrar materiais e recursos para sua produção. Então, seria importante que o servo tivesse experiência em combate para acompanhar as expedições. De acordo com a pretensão do cliente, Mulan imagina que ele precisa de 2 servos, por isso traz a jovem Maria para a sala de atendimento, uma garota que foi sequestrada por bandidos ainda pequena e não tem mais família. Ela foi treinada para ler, escrever, calcular e realizar tarefas domésticas. Sem graça diante da garota, Takumi explica que sua casa tem uma sala de estar, uma de jantar e uma cozinha no primeiro andar, enquanto o segundo andar tem 4 quartos e um banheiro. Sabendo disso, Takumi pergunta se Maria dá conta do serviço. Sem hesitar, ela confirma que sim, mas pergunta por que o contratante parece tão incomodado. Na verdade, Takumi não entende como uma pessoa tão bonita ainda não foi selecionada por nenhum patrão, e quando ouve isso, Maria fica visivelmente constrangida e explica que só consegue executar tarefas domésticas e não poderia se juntar ao mestre. Desesperado, Takumi tenta explicar que não quis dizer nada disso e que não espera isso dela. Então, Mulan deseja prosseguir com o contrato, uma vez que os dois se entenderam. Quanto ao servo com experiência em batalha que o cliente procura, a empresária não tem nenhum servo de guerra disponível no momento. Maria argumenta que elas têm a Sofia, mas Mulan deixa claro que a garota não deve se meter nesse assunto e manda ela voltar para o quarto para arrumar a mala. Após Maria sair, Takumi pergunta sobre essa tal de Sofia e Mulan conta que ela tem problemas, mas como não entra em detalhes, Takumi fica curioso. Por fim, a empresária promete entrar em contato quando tiver um candidato que se encaixe no que o garoto precisa. Porém, guiado por sua intuição, Takumi insiste em conhecer Sofia. Sendo assim, Mulan leva o jovem até o quarto da elfa e explica que ela foi capturada na guerra entre os reinos de Triar e Ugur há cerca de 50 anos. O reino de Ugur era uma nação de elfos. Por vários motivos, Sofia nunca fechou contrato com ninguém, como um grande ferimento em sua orelha esquerda e um impedimento na mão direita e perna esquerda, além de ter sua magia elemental espiritual exclusiva dos elfos selada. Por essa razão, Mulan acredita que Sofia está sob algum tipo de maldição. Seja como for, o fato é que falhas como essas são fatais para uma combatente. Após ouvir cada detalhe, Takumi pede para falar com a elfa e, para a surpresa da própria Sofia, que visivelmente não queria falar com o garoto humano, a dona da empresa permite. Takumi se apresenta sem dizer seu nome. Sofia já deixa claro que não será útil para ele, porém Takumi segura o rosto da mulher para ver o status dela e descobre que ela é extremamente poderosa, sendo do nível 64. Embora o problema com os membros debilitados abaixe o status em 100 e a maldição de exorcismo que ela sofre impossibilite que ela use sua mana. Ainda assim, Takumi imagina que pode encontrar um jeito de romper essa maldição e usar uma figura tão habilidosa em suas expedições. Nessa hora, Mulan entra no quarto em busca de uma resposta e Takumi confirma que deseja um contrato com Sofia Sylph porque sente que pode resolver os problemas dela. Mulan lembra que são questões que já passam de 50 anos sem serem resolvidas, mas o garoto confirma sem hesitar. Com isso, a empresária solta uma gargalhada e garante a elfa para o cliente. Sofia resmunga por conta da decisão, então Takumi pede para ela ser honesta e dizer caso não queira ir com ele. Entretanto, mesmo apertando os punhos de raiva, Sofia responde que não é necessário confirmar os desejos de uma mera servente. Seja como for, o contrato acaba de ser firmado entre ambas as partes e Maria agradece por Takumi ter contratado Sofia junto dela. Em seguida, Mulan lança uma magia como prova do contrato, concluindo todo o processo de forma definitiva. Maria promete trabalhar duro para ser mantida como serva de Takumi por muitos anos e até Sofia baixa um pouco a bola e agradece ao mestre por ter sido recebida também. Por conta disso, Mulan acha que finalmente encontrou um bom mestre para as duas. Logo depois, Takumi leva-as para casa, mas assim que abre a porta da entrada, é jogado no chão pela aranha. Imediatamente, Sofia manda Maria se afastar do monstro, enquanto o dono da casa tenta avisar que esse é o animal de estimação dele e apresenta a todo mundo. Apesar de entender, Sofia fica com uma pulga atrás da orelha pelo mestre de uma aranha assassina como bicho de estimação. Enfim, Takumi mostra um quarto bem espaçoso para a elfa e avisa que o do lado será da Maria.
As criadas ficam assustadas por terem quartos individuais e Sofia chega a recusar por achar que é luxo demais, mas Takumi insiste que tem quarto para todo mundo e é para usar. Além disso, a mansão tem uma banheira que todo mundo pode usar. Sofia acha que o mestre deve usar ela antes para não ter que se banhar com a água usada, mas ele explica que a banheira tem um dispositivo mágico que mantém tudo limpo. Na cena seguinte, as servas testam o banho e Maria está bem feliz com a realidade que encontrou ali. A propósito, ela comenta que pensou que Mulan nunca deixaria elas irem embora, afinal, ela nunca fez um contrato com ninguém, não importa quanto dinheiro oferecessem. Entretanto, ela reconheceu Takumi como um bom mestre. Ainda assim, Sofia deu uma olhada no contrato e informações como local de nascimento e ligação do mestre estavam em branco. Por conta disso, a elfa desconfia que o garoto esteja escondendo alguma coisa. Mais tarde, a dupla é surpreendida com a janta pronta em cima da mesa. Apesar de parecer algo bom, Maria se desespera por achar que é inútil, já que esse era o trabalho dela. Takumi explica que só fez a janta hoje e que amanhã a garota vai assumir a cozinha. Então, ela pede para lavar a louça, pelo menos. Após acalmar a garota, Takumi chama todos para a refeição e Sofia comenta que o normal é o mestre comer separado das servas, porém ele insiste que não quer que as coisas sejam assim. Além do mais, ele adoraria se não fosse chamado de mestre e pede que usem o nome dele. No dia seguinte, Takumi vai até a companhia de negócios Papek e recebe um embrulho mágico com os itens que encomendou. Em seguida, ele estava andando pela rua e notou uma igreja que nunca tinha visto antes. Por isso entra nela para agradecer a deusa Nolin por todas as bênçãos que elevaram sua vida a esse nível tão gratificante. No entanto, durante sua oração, ele quer saber o motivo de a deusa ter falado para ele tomar cuidado com o Sacro Império de Sidônia, já que eles controlam a rede nesse país. Para responder a essa dúvida, Nolin leva o humano pessoalmente para o céu e explica que não tem nada a ver com Sidônia e sua Igreja da Luz Divina. Na verdade, existem duas religiões nesse mundo, a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. A da Criação sempre adorou Nolin desde o início, enquanto a da Luz Divina foi criada mais tarde e adora um Deus que não existe. Após fundar essa igreja, o Sacro Império de Sidônia usou a força para espalhar sua influência, mas Nolin não interferiu para resguardar a liberdade de ação dos seres humanos. Porém, Sidônia conseguiu ativar o feitiço de invocação de outro mundo, o que levou ao acidente que resultou na convocação de Iruma Takumi. Foi por causa disso que Nolin concedeu a bênção a esse humano. A propósito, ela avisa que a bênção de pedido de desculpas vai durar para sempre, mas à medida que o garoto se expande nesse mundo, a parte da bênção que ajudou ele a crescer e conhecer boas pessoas vai se desfazendo. Ou seja, tudo que estava indo bem até agora pode virar de cabeça para baixo. Ao descobrir isso, Takumi entende o motivo de ter conhecido tanta gente boa na sua trajetória até então e que a partir de agora tudo só depende dele. Um ano depois, no Sacro Império de Sidônia, um líder sentado em seu trono pergunta a um subordinado como estão os heróis que foram convocados. A resposta é que os três estão treinando com Homer e Pekka. Por mais que eles tenham relutado assim que foram invocados, Elizabeth foi capaz de convencê-los a servir ao Império. Por falar neles, Akira e Yamato estavam treinando sua habilidade com a espada e a exigência para eles darem o máximo de si era enorme. No meio de uma falha de Yamato, um homem chega e pergunta se isso é tudo que ele tem, e essa frase é uma lembrança do jovem de quando o invocado levou um Ippon e foi derrotado em uma luta. Desde então, todos achavam que Yamato estava perdido, mas para não repetir o fracasso, o garoto ergue sua espada novamente e volta à luta. Por sua vez, Akane também é convocada para o treinamento, mas ela se recusa por odiar violência. Nessa hora, Elizabeth chega e explica que isso não é violência, e sim a força necessária para salvar esse mundo. Akira promete proteger a amiga a qualquer custo. A princesa ressalta que os companheiros de Akane são muito inspiradores, mas tudo o que a garota sente é repulsa por Elizabeth, pois até hoje tem certeza de que essa mulher é perigosa. Enquanto isso, Takumi acaba de chegar em casa e, como sempre, é derrubado por sua aranha de estimação. Maria e Sofia vão ajudar o mestre a pegar suas coisas do chão, mas assim que a elfa pega o embrulho mágico, o garoto joga-o direto para sua caixa de itens para evitar que a criada encostasse, e isso gera ainda mais dúvidas na cabeça dela.
Por conta disso, ela vai até a oficina de Takumi para espionar e vê ele agindo de forma bizarra, cortando o próprio braço com uma faca embebida numa substância estranha. Para piorar, ele fala sozinho que Maria é terrível, e essa foi a gota d'água para Sofia invadir a oficina e derrubar Takumi, perguntando o que ele planeja fazer com Maria. Entretanto, a elfa desmaia no meio disso, então Takumi avalia o status dela e descobre que ela está com exaustão e um ferimento na mão esquerda. Na mesma hora, ele cura a ferida e sobe de nível com sua magia de luz. Mais tarde, ele coloca Sofia para repousar numa cama e Maria explica que a maldição deixa a elfa exausta de vez em quando. Sendo assim, Takumi usa as magias dissipar e cura extra, recuperando a orelha de Sofia. Com isso, o alquimista acredita que a elfa pode lutar como antes. Mais tarde, Sofia acorda e manda Maria fugir o mais rápido possível de Takumi, mas a garota mais nova explica que o mestre é uma boa pessoa e a curou da maldição. Nesse momento, a elfa repara que a circulação de mana voltou para seu corpo. Por conta disso, ela pede explicações para o patrão, então ele conta que precisava de mais um nível de magia de luz para acabar com a maldição e que o líquido roxo naquela garrafa vem da erva venenosa Nenum que encomendou do Papek. Ao ferir e se curar, ele conseguiu subir de nível ao ponto de aprender a cura extra. Sofia pergunta por que ele chamou Maria de terrível e ele explica que ela confundiu as plantas medicinais dele e as jogou fora sem querer. Sendo assim, a criada reconhece o feito de Takumi e jura lealdade ao seu mestre para o resto da vida. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Na manhã seguinte, Takumi vai até a biblioteca para ver se consegue encontrar alguma informação sobre alquimia, mas descobre que a biblioteca inteira só tem 4 livros sobre o assunto. Ele fica confuso e se pergunta por que a alquimia não é mais popular, já que é tão simples de entender. Porém, na realidade, não é nada fácil. Todos os textos de alquimia disponíveis estão escritos na língua antiga deste mundo, e a única razão pela qual Takumi consegue entender o que está escrito é porque Nona lhe deu uma bênção que permite compreender todos os idiomas deste mundo. Mais tarde naquele dia, Takumi, Maria e Sofia terminam de fazer vários vasos sanitários. Apesar de ainda haver muito trabalho pela frente, eles estão progredindo bem. Takumi acha que poderá fazer uma pausa na produção de vasos sanitários por um tempo. Como não fará mais por enquanto, Maria pergunta o que ele pretende fazer. Takumi responde que planeja fazer algumas viagens em um futuro próximo, especificamente para procurar novos ingredientes de alquimia. Enquanto isso, ele também quer ver os locais únicos que este mundo tem a oferecer e talvez explorar algumas ruínas no caminho. Ele já planeja levar Sofia como guarda-costas, então precisará pedir a Maria que cuide da casa enquanto estiver fora. No entanto, Maria não gosta dessa ideia. Ela pede para acompanhá-lo na viagem, mas ele acha que isso não seria uma boa ideia, já que a jornada será perigosa. Além disso, contratou Maria principalmente como empregada para cuidar da mansão, então seria contraproducente levá-la junto. Maria entende o ponto de Takumi, mas ficar sozinha na mansão a deixaria terrivelmente solitária. Então, ela implora para ir. Takumi se sente mal por negá-la, mas antes de tomar uma decisão, há algo que ele precisa verificar. Ele segura o rosto de Maria e usa uma habilidade de avaliação para checar as estatísticas dela. Inesperadamente, Maria tem habilidades impressionantes. Ela não é invencível, mas definitivamente consegue se virar em uma luta. Takumi concorda em levá-la junto na viagem, desde que ela tenha certeza de que consegue lidar com os desafios. Sofia diz que está disposta a ensinar Maria a usar magia e lutar para garantir que ela esteja preparada para qualquer ameaça. Takumi gosta da ideia e pede a Sofia para treinar tanto ele quanto Maria. Com a decisão de que Maria irá na expedição, Takumi acha que é hora de fazer equipamentos para todos. Para começar, pergunta que tipo de arma ela gostaria.
Sofia não hesita e começa a listar um arsenal inteiro de armas que deseja, o que é esperado, já que ela é uma guerreira experiente. Maria, por outro lado, não entende muito de armas, mas recebeu um pouco de treinamento com espada curta de Mulan, então diz a Takumi que um conjunto de facas de batalha será suficiente. No entanto, Sofia aponta que ter apenas facas de batalha deixará Maria em desvantagem quando se trata de alcance, então seria melhor que ela também usasse uma lança. Maria não sabe usar uma lança, mas Sofia se oferece para dar a ela um treinamento rápido para ensinar o básico. Enquanto elas treinam, Takumi começa a trabalhar nas armas. Ele não demora muito para terminar de forjar todas as lâminas, mas isso consome uma grande quantidade de sua mana, forçando-o a tomar uma poção de mana para se recuperar. A etapa final para as lâminas é Takumi lançar encantamentos de ataque e auto-reparo nelas para que a manutenção seja menos frequente. Assim que termina, as lâminas finalmente estão completas. Agora, ele vai seguir para a próxima etapa. Maria pediu um par de adagas para combate, então Takumi percebe que precisará fazer bainhas para elas. Embora ele seja um cavaleiro, ainda é um homem de cultura. Imaginar as coxas grossas de Maria adornadas com facas quase o faz desmaiar. Em seguida, ele precisa criar armaduras para as garotas, mas, em vez de pedir suas medidas diretamente, Takumi tem uma ideia melhor. Ele pega em sua caixa de itens 2 bonecos em tamanho real de Maria e Sofia, que já havia feito usando sua habilidade. É melhor não perguntar por que ele fez isso. Quanto às armaduras, Takumi planeja usar a seda de maple e o couro que conseguiu do javali blindado. Sobre o design, ele nunca teve a oportunidade de criar armaduras para outras pessoas, então decide soltar a imaginação e experimentar todas as suas fantasias de roupas com os bonecos. Após vários dias e muitas alterações, Takumi finalmente entrega as armaduras para Maria e Sofia, que ficam surpresas com o quão bem elas se ajustam, mesmo ele nunca tendo pedido suas medidas. É quase como se ele tivesse cópias exatas delas para testar as roupas. Mas isso seria loucura, certo? Takumi rapidamente muda de assunto antes que elas fiquem suspeitas e pergunta o que acham das armas que ele fez. Sofia puxa a espada que Takumi fez para ela e diz que parece perfeita. O mesmo acontece com Maria, que testa suas adagas de combate e agradece pelo equipamento. Há mais uma coisa que Takumi fez para as duas. Ele tira anéis de sua caixa e explica que devem ajudar na conjuração de magia. Sofia aceita os anéis, mas se sente mal por dar tanto trabalho a Takumi, já que anéis como esses devem consumir uma quantidade enorme de mana. Takumi admite que foi cansativo, mas o esforço valeu a pena, pois ele conseguiu aumentar o nível de suas magias de gelo e raio. Depois de testar todo o equipamento, os três vão à guilda, pois Takumi precisa registrar Maria e Sofia para que possam se tornar aventureiras. Como é a primeira vez delas na guilda, Maria e Sofia começam o rank H. Enquanto estão lá, a recepcionista lembra Takumi de que ele precisa completar pelo menos uma missão para manter seu status como aventureiro. Ele se dirige ao quadro de missões para escolher algo, esperando encontrar uma missão de rank H ou G para não ter muito trabalho. No entanto, Sofia acha que seria melhor escolher uma missão de dificuldade maior para ajudar a aumentar seu rank. Alguns encrenqueiros ouvem que Takumi é rank H e tentam intimidá-lo para que fuja, assim eles poderiam se divertir com Sofia e Maria. Eles afirmam que são todos de rank D e que Takumi não teria chance contra eles, além de não se importarem em baterem um cara aleatório por diversão. Maria está prestes a intervir e colocar juízo nesses idiotas, mas Takumi a impede, dizendo que cuidará disso sozinho. Apesar de estar absolutamente apavorado, ele não pode recuar, pois esses caras não só o desrespeitaram, mas, mais importante, desrespeitaram suas amigas. Os aventureiros de rank D ficam ofendidos por um novato de rank H achar que pode enfrentá-los. Um dos homens, que tem uma barriga protuberante, tenta socar Takumi com toda a força, mas Takumi simplesmente deixa que ele o faça. No entanto, o único que acaba ferido é o homem de rank D, que quebra a própria mão no processo. Com a confusão, de repente, o mestre da guilda, Barak, aparece e exige saber o que aconteceu, já que é proibido lutar dentro da guilda. Inicialmente, ele acredita que Takumi é o responsável, pois está completamente ileso, enquanto outro homem tem o braço quebrado. No entanto, Maria explica que Takumi não fez nada de errado.
A recepcionista também confirma a história, explicando que tudo que Takumi fez foi levar um soco no rosto. O mestre da guilda quer entender melhor a situação, então pede para alguém retirar o homem de barriga protuberante e solicita que Takumi e seu grupo o acompanhem, pois ele tem algumas perguntas a fazer. Ele acredita que Takumi estava apenas se defendendo, mas não entende como conseguiu isso e pede uma explicação. Takumi se sente um pouco desconfortável em revelar informações sobre suas habilidades, mas o mestre da guilda garante que tudo será mantido em sigilo. Diante disso, Takumi explica que, no momento em que o homem o socou, ele abriu sua caixa de itens, pegou um pouco de carvão e revestiu seu corpo superior com ele para se proteger, garantindo que não se machucasse. Para garantir que não se machucasse, ele sintetizou o carvão em diamante, o que explica como o punho do outro homem se quebrou sem que Takumi precisasse fazer nada. Enquanto estão no assunto, o mestre da guilda sugere promover Takumi imediatamente para o rank D. Ele claramente tem as habilidades necessárias, e com um rank mais alto, idiotas como o homem de antes não se atreveriam a provocá-lo apenas porque está acompanhado de belas mulheres. No entanto, Takumi acha injusto receber uma promoção automática. Diante disso, o mestre da guilda sugere que Takumi e suas companheiras completem algumas missões difíceis para justificar a promoção de R. Tanto Maria quanto Sofia concordam, e Takumi aceita a proposta. A missão atribuída envolve exterminar goblins e kobolds e coletar ervas meril. Eles partem para a floresta, onde Maple atua como batedora do grupo. Ela avisa que há um grupo de 4 goblins à frente. Sofia toma a iniciativa, avança rapidamente e derruba 2 deles com um único golpe. Os outros 2 são presos nas teias de Maple. Ao caírem no chão, Maria e Takumi os apunhalam no pescoço. Takumi fica satisfeito com o desempenho do grupo contra os monstros, mas observa que tem encontrado uma quantidade excessiva de inimigos. Eles já eliminaram quase 100 goblins e kobolds, e Sofia acredita que deve haver um acampamento de monstros por perto. Se esse for o caso, provavelmente há também um general goblin no local. Um general goblin é um monstro de rank C, geralmente exigindo pelo menos 5 grupos de rank D para derrotá-lo. Contudo, com a magia espiritual de Sofia, a magia de terra de Maria e a magia elemental de Takumi, Sofia está confiante de que podem derrotá-lo. Takumi ainda se sente um pouco inquieto com o desafio, mas, já que Maria e Sofia demonstram tanta confiança em suas habilidades, ele decide acompanhá-las. Além disso, ainda tem Maple do lado deles. De repente, Maple avisa Takumi que está prestes a evoluir e, por isso, não pode mais lutar. Takumi compreende e abre uma dimensão de bolso para que ela possa descansar lá. No entanto, assim como ele, Sofia e Maria têm muitas perguntas, como, desde quando Takumi sabe criar dimensões de bolso? Takumi, entretanto, disfarça, dizendo que é algo normal e continua. Como Maple não pode mais lutar ao lado deles, Takumi avisa o grupo que terão menos suporte do que esperavam. Mesmo assim, Sofia acredita que conseguirão dar conta do desafio. Logo, eles chegam ao acampamento dos goblins, e após um breve reconhecimento, Sofia conclui que há cerca de 400 goblins no local. Takumi pergunta se realmente precisam enfrentar todos esses goblins, mas Sofia revela que não há humanos por perto, então eles podem destruir o local com magia sem preocupações. Os 3 preparam seus feitiços mais poderosos e, ao mesmo tempo, lançam uma verdadeira devastação sobre o acampamento dos goblins. Quando terminam, quase todos os goblins já estão mortos, restando apenas o general Goblin e alguns cavaleiros goblins. Sofia se oferece para lidar com os cavaleiros goblins, enquanto Takumi enfrenta o general Goblin. Em vez de lutar com sua lança, Takumi opta por incendiar o general para derrotá-lo. Após confirmarem que todos os goblins estão mortos, eles recolhem as pedras mágicas e retornam à guilda. No entanto, os 3 estão completamente exaustos. Amal não consegue acreditar que eles completaram a missão e ainda derrotaram o general Goblin em apenas metade de um dia. Ele pede que vão até a sala de reuniões, pois o mestre da guilda deseja vê-los. Barak, o mestre da guilda, está impressionado e irritado ao mesmo tempo com a imprudência de Takumi ao enfrentar sozinho um acampamento inteiro de goblins. Mas, antes que ele possa começar a repreender Takumi, a dimensão de bolso se abre e Maple sai de lá. Maple evoluiu para uma aranha-arene,
e todos ficam empolgados com sua nova forma. Nesse momento, Barack decide relevar a imprudência do grupo, percebendo que eles claramente não são normais. De volta a casa, Maria pergunta a Takumi se ele tem algum tecido sobrando, pois quer fazer roupas íntimas para ela e Sofia. Takumi, no entanto, tem uma ideia melhor e oferece-se para fazer o design das roupas íntimas para elas. Enquanto isso, Maple sai da dimensão de bolso novamente e informa Takumi que Papi está ali para vê-lo. Takumi vai ao encontro de Papi, que descobre que o Sr. de Bolton, Marcus Godwin, quer vê-lo. Takumi preferiria evitar esse encontro, mas não tem escolha. Ele chega ao castelo de Godwin e, felizmente, descobre que Godwin é um homem razoável. A primeira coisa que ele faz é elogiar Takumi por criar tantos banheiros, o que melhorou muito a sanidade da cidade. Além disso, Godwin reconhece que Takumi destruiu um acampamento Goblin que poderia ter se tornado um grande problema. Ele admite que Takumi é um recurso valioso para a nação, mas o alerta que Estonia provavelmente virá atrás dele em breve. Alguns dias depois, Takumi finalmente termina de fazer as roupas íntimas para Sofia e Maria. O processo foi muito mais difícil do que ele imaginava, e Takumi parece completamente exausto. Sofia e Maria ficam extremamente gratas e elogiam o design, dizendo que amaram o resultado. Distraidamente, Takumi pergunta se elas gostariam de experimentar as roupas íntimas agora para que ele possa verificar o ajuste. Um segundo depois, ele percebe a conotação inadequada do que disse e foge do quarto embaraçado. Maria e Sofia, por outro lado, ficam um pouco desapontadas, pois estavam totalmente dispostas a fazer isso se ele tivesse ficado. Depois de toda aquela empolgação, Takumi precisava se acalmar, então decidiu que seu próximo projeto seria criar geladeiras. Quando terminou, explicou para as garotas que as geladeiras seriam usadas para manter os alimentos frios e evitar que estragassem. Todas ficaram animadas ao sentir o ar frio saindo do aparelho. Para criar as geladeiras, Takumi sintetizou ferro, cromo e níquel para formar aço inoxidável e adicionou um dispositivo mágico encantado com magia de resfriamento. No entanto, sua geladeira não consegue operar com Halo. Mesmo assim, Maria agradece a Takumi, pois agora pode cozinhar com ingredientes sempre frescos. Takumi pretende dar uma das geladeiras para Maria, enquanto as outras duas serão enviadas para Pet para serem vendidas. Depois disso, ele planeja seguir para seu próximo projeto. Sofia pergunta se ele pretende criar algo novo novamente, mas Takumi, na verdade, estava pensando em fazer alguns ajustes nos equipamentos. Há algumas coisas que ele queria modificar desde a luta contra os Goblins. E como eles viajarão em breve, Takumi quer que o equipamento esteja na melhor condição possível. Por isso, deseja criar um conjunto de mitril e adamantita. Takumi vai até a guilda perguntar a Han se há algum ferreiro na região que saiba trabalhar com adamantita e mitril, mas esses metais são extremamente raros, e há poucas pessoas que sabem manuseá-los. Se tivesse que adivinhar, Han diria que apenas os anões de Namel poderiam lidar com esses materiais, mas o local fica muito distante, então Takumi não pode ir até lá. Ele aceita que não encontrará um ferreiro adequado, mas, antes de sair, Hans menciona uma cidade chamada Shor, próxima ao reino de Barulau. Se Takumi for até lá, talvez consiga encontrar mitril e adamantita, embora possa ter dificuldades para entrar, já que apenas membros da guilda dos ferreiros têm permissão para acessar as minas. Felizmente, Hans conhece um jeito de contornar as regras. Se, hipoteticamente, Takumi aceitasse uma missão para exterminar os monstros que aparecem na mina e, por acaso, encontrasse um pouco de mitril no caminho, nada o impediria de minerar os metais. Nesse momento, o mestre da guilda aparece do nada e diz que tem a missão perfeita para Takumi. Ele explica que a guilda está com pouca madeira de Trant ultimamente, como o inverno está chegando, precisam de alguém para coletá-la. Os Trant costumam vagar pelas minas de H, e como Takumi já pretende ir para lá, o mestre da guilda acha que ele poderia ajudar na coleta de madeira. Além disso, como Takumi já estará na região, o mestre da guilda quer que ele e seu grupo escoltem alguém. No entanto, isso começa a parecer muito trabalho. Takumi nunca realizou uma missão de escolta antes e pergunta por que os membros do Lion Fang não podem fazer isso. O mestre da guilda explica que Lion Fang está em outra missão no momento, então não podem assumir essa tarefa, e Takumi é a única pessoa disponível.
Eventualmente, Takumi aceita a missão de escolta, mas ainda não sabe muito sobre a rota até Shore. Então, pergunta a Hans quanto tempo levaria para chegar lá. Hans responde que a viagem levaria 7 dias de carruagem comum, mas apenas 4 dias se usassem um cavalo monstro, já que são 2 vezes mais rápidos que cavalos normais. Takumi acha a ideia dos cavalos monstros excelente e pergunta se pode pegar um deles, mas, infelizmente, Kiel aparece para informá-los de que todos os cavalos monstros já estão sendo usados pelo Lion Fund. Ryu retorna mais cedo do que o esperado, mas explica que ele e seu grupo ainda não terminaram sua missão. Ele apenas matou um búfalo negro no caminho e voltou para entregá-lo antes que estragasse. Ele precisa partir novamente pela manhã para alcançar o restante da Lion Fund. No entanto, como Ryu passará a noite na cidade, Takumi oferece hospedagem em sua casa e um banho. Com a ideia, Ryu aceita a oferta. Takumi fica feliz com isso, mas avisa que tem um compromisso antes de voltar, sugerindo que Ryu espere em sua casa. No entanto, Ryu prefere acompanhá-lo. Takumi permite que Ryu vá com ele até a empresa de Teki. Enquanto estão lá, Takumi consegue convencer Teki a emprestar-lhe alguns de seus cavalos monstros para a missão. Em troca, Teki pede que Takumi lhe venda alguns minérios que conseguir da mina de H. Além disso, Teki menciona o refrigerador que Takumi trouxe recentemente e revela que gostou muito do item, pedindo que Takumi e Maria fabriquem mais quando retornarem da expedição. Enquanto isso, de volta à mansão de Takumi, Sofia começa a se preocupar, pois ele ainda não retornou. Mais tarde, naquela noite, Takumi caminha de volta para casa ao lado de Ryu e se desculpa por tê-lo arrastado para uma tarefa tão longa, especialmente porque ele deve estar cansado de sua jornada. No entanto, Ryu não se incomoda, já que foi ele quem insistiu em acompanhá-lo. De repente, Ryu sente uma presença observando-os com grande hostilidade. Ele percebe imediatamente que não pode vencer essa pessoa com o equipamento que possui, então agarra a mão de Takumi e começa a correr. No entanto, o agressor os alcança rapidamente e acerta um chute no rosto de Ryu. A atacante se revela como Sofia, que está convencida de que Ryu tentou sequestrar Takumi. Determinada, ela se prepara para matá-lo sem hesitação. No entanto, antes que possa atacá-lo fatalmente, Takumi se coloca na frente de Ryu e explica que tudo não passa de um mal-entendido. Após esclarecer a situação, Sofia se ajoelha e pede desculpas sinceras a Ryu por quase matá-lo sem motivo. Ryu está bem e a perdoa, mas agora tem muitas perguntas para fazer a Takumi. Sua curiosidade aumenta ainda mais quando chegam à casa de Takumi e Ryu encontra várias garotas bonitas lá. Intrigado, Ryu pergunta o que está acontecendo. Takumi explica que precisava de uma empregada para cuidar da casa e de alguém para protegê-lo, então contratou Sofia e Maria. Além disso, Maple evoluiu em determinado momento. Ryu fica animado ao ver Maple novamente em sua nova forma, mas Maple ainda não gosta dele. Sentindo-se derrotado, Ryu cai de joelhos, lamentando que tanto Bogar quanto Ralph já tenham esposas, enquanto até Takumi tem 2 namoradas, e ele continua solteiro. Takumi, no entanto, esclarece que não está namorando nem Sofia nem Maria. Aproveitando a deixa, Ryu tenta sua sorte e pergunta a Sofia se ela consideraria sair com ele, mas ela o rejeita imediatamente. Maria também recusa a proposta, deixando Ryu derrotado mais uma vez. Um pouco mais tarde, enquanto Ryu chora no banho, Takumi conversa com Maria e Sofia sobre a missão que aceitou para minerar mitril e adamantita. Sofia acha que é uma boa ideia, pois a madeira de Trant é um material valioso, e todos concordam com o plano. Takumi então decide que partirão em 3 dias. Na manhã seguinte, Ryu parte para se reunir novamente com o restante da Lion Fund. Assim que Ryu parte, Takumi decide começar a trabalhar em novos equipamentos para caçar Trunks para seu grupo. Ele adquire uma espada de tungstênio carboneto que drena a magia. Ela já é uma ótima arma, mas é muito grande para ser usada como está, por isso Takumi planeja desmontá-la. Ele tenta usar sua habilidade de alquimia na espada, mas o metal parece resistir, exigindo um esforço muito maior do que o normal. No entanto, Takumi finalmente consegue quebrá-la e criar 2 lâminas separadas a partir dela. Essas lâminas drenam a mana de qualquer oponente que for cortado, e Takumi fica satisfeito com o resultado, apesar de ter ficado completamente exausto.
3 dias depois, Takumi e os outros se encontram com PC para pegar a carruagem que ele prometeu fornecer. O homem que o mestre da guilda pediu que escoltassem já está esperando dentro dela. Takumi vai até ele, e o homem se apresenta como Gambo. O grupo parte, mas no caminho precisa parar em um campo para que Takumi e os outros possam caçar seus treantes. Ao entrarem na floresta, Sofia avista um treant tentando se misturar com as outras árvores ao redor e o aponta para Takumi, que avança para eliminá-lo. O treant tenta atacar Takumi no processo, mas Sofia e Maria o protegem, permitindo que ele o corte sem dificuldades. No entanto, aquele era apenas um treant, e ainda há uma floresta inteira para derrubar. Como levaria muito tempo para derrotá-los um por um, Sofia sugere o uso de magia, o que se mostra bastante eficaz. No entanto, logo eles se deparam com um treant ancião e, por mais que o ataquem com magia, ele continua se regenerando. A única maneira de derrotá-lo é cortando seu corpo principal de uma só vez. Sofia instrui Takumi a revestir sua espada com fogo e atacar enquanto ela e Maria oferecem cobertura. Trabalhando juntos, eles finalmente conseguem derrubar o líder dos treantes, coletando materiais suficientes para a caçada e podendo seguir viagem até Oris. Ao chegarem em Oris, eles se dirigem à guilda dos aventureiros local, onde Gambo aponta um pedido de missão para exterminar monstros toupeira que infestam as minas. Essas toupeiras se alimentam de minérios e são uma ameaça séria. Se aceitarem essa missão, terão permissão para entrar na mina. Algum tempo depois, o grupo está dentro da mina minerando, e eles têm muita sorte, pois rapidamente encontram minérios de mitrilo e adamantita. No entanto, os minérios atraem algumas toupeiras monstruosas do subsolo, forçando-os a se preparar para o combate antes que os inimigos emerjam. Takumi reflete por um momento e tem uma ideia. Assim que a primeira toupeira aparece, ele a ataca com magia de luz, fazendo com que ela desmaie, permitindo que seja facilmente derrotada. O método de Takumi torna a eliminação das toupeiras muito fácil, mas Sofia e Maria ficam um pouco desapontadas, pois isso significa que não terão chance de lutar. Como a expedição foi bem sucedida, retornam para Bolton. Alguns dias depois, ao chegarem, Takumi visita a loja de Gambo para aprender como tratar mitrilo e adamantita. Gambo explica o processo de extração do metal dos minérios, e depois de muito esforço, Takumi consegue produzir quantidades utilizáveis de ambos. Então, começa a fabricar diversos equipamentos mágicos usando esses metais. Quando termina, ele entrega os novos equipamentos para Maria e Sofia testarem. As garotas ficam impressionadas com a leveza e a durabilidade de suas novas armaduras, além do fato de que agora possuem magia embutida. Takumi explica que carregou as armaduras com encantamentos especiais para melhorar seu desempenho em combate. Ele cria equipamentos mágicos que se adequam aos elementos preferidos de cada um. Quanto à sua própria armadura, ele a imbui com algo chamado Thunderclad, um encantamento que concede um aumento extremo de agilidade, permitindo que ele se mova em uma velocidade insana. No entanto, no momento em que Takumi tenta exibir sua velocidade de forma impressionante, o universo parece conspirar contra ele, e ele acaba colidindo de cara contra uma parede. Seguindo em frente, Takumi apresenta as novas armas que criou, bem como os encantamentos que aplicou nelas. Sofia e Maria adoram suas novas lanças, mas Sofia tem um pedido especial. Ela diz que daria sua vida para proteger Takumi e pede que lhe faça um escudo para que possa protegê-lo com mais eficiência. Takumi acha que é uma boa ideia, mas lembra Sofia de que ela deve valorizar sua própria vida tanto quanto valoriza a dele. Enquanto isso, No observa Takumi o tempo todo e fica satisfeita com o progresso que ele está fazendo. Afinal, ele precisará de toda a força possível para enfrentar as batalhas que o aguardam um ano no futuro, no momento em que os outros heróis foram convocados. Vemos Akira e Yamato após a conclusão de seu treinamento. Eles estão sendo enviados em uma missão pelo rei de Samir, que parece bastante sombria e sinistra. De volta ao presente de Takumi, ele acaba de terminar o escudo que Sofia pediu. No entanto, ao ver o quanto o processo drenou Takumi, Sofia se sente culpada e deseja que ele tivesse um assistente para ajudá-lo na produção de equipamentos. Enquanto isso, na capital real, um lorde recebe uma carta de Sidônia. Parece que ouviram falar sobre as armas de Takumi e sobre a magia de purificação usada nelas. Embora ainda não saibam exatamente quem ele é, já planejam tomar medidas contra ele.
A ação envolve a igreja enviando um mensageiro para se encontrar com o rei de Barulau para descobrir sobre os vasos sanitários com magia de purificação usados no reino. A Igreja da Luz Divina emitiu um apelo ao Papa em Sidônia. Como resultado, convenceram o Papa a declarar que a magia de purificação é um presente de seu Deus e que apenas eles deveriam ter o direito de usá-la. Assim, exigiram que o rei de Barulau cedesse o círculo de magia de purificação. Além disso, exigiram que o rei revelasse quem estava por trás da criação desses dispositivos de purificação. O rei ouve as exigências da igreja, mas, considerando que são absurdas, escolhe ignorá-las. O mensageiro da igreja fica chocado com a ousadia do rei em desafiar a igreja e ameaça ordenar que todos os sacerdotes da igreja em Barulau retornem para Sidônia. No entanto, o rei não se intimida com a ameaça e, na verdade, o encoraja a seguir adiante. Com isso, eventualmente, Takumi fica sabendo da decisão do rei e fica aliviado por ele não o ter traído, mas também um pouco preocupado com a rejeição tão severa à Igreja da Luz Divina. A Igreja de Sidônia certamente se voltaria contra o reino de Barulau. Ele não gostaria que um grande conflito começasse por causa dele, mas Peco tranquiliza, explicando que não há motivo para preocupação. Afinal, a Igreja da Luz Divina não é a única religião existente no mundo. Além dela, há também a Igreja da Criação. Embora a influência da Igreja da Luz Divina seja ampla, ainda há muitos seguidores da Igreja da Criação neste país. Portanto, sua ausência não será sentida. Além disso, os sacerdotes da Igreja da Criação administram magia de recuperação para qualquer um que precise, enquanto a Igreja da Luz Divina cobra valores exorbitantes por seus serviços. Como a Igreja da Luz Divina é a favor de Sidônia, Takumi provavelmente terá que evitá-los de agora em diante. Aita, a situação daquele dia era para informá-lo de que havia apresentado o vaso sanitário e o refrigerador criados por ele ao rei, que ficou tão impressionado que pediu para conhecê-lo pessoalmente. Takumi fica um pouco receoso em se encontrar com alguém tão importante, mas Peco o tranquiliza, garantindo que o rei não está ordenando o encontro, então ele tem o direito de recusar se quiser. No entanto, Speco gostaria muito que ele aceitasse, pois isso ajudaria no relacionamento de sua empresa com a capital real. Takumi acaba concordando com a reunião. Mais tarde, naquela noite, ele conta para Sofia e Maria sobre o convite e pergunta se estariam dispostas a acompanhá-lo até a capital real de Barulau. Ambas dizem que adorariam. Então, ele sugere que poderiam partir dentro de uma semana. Enquanto isso, há muitas coisas para preparar. A viagem até a capital levará cerca de 5 dias, então Maria precisará preparar bastante comida com antecedência. Enquanto ela cuida disso, Takumi planeja trabalhar em novos mantos para Maria e Sofia. Ele recebeu algumas pedras mágicas do elemento trevas de Speco. Se usá-las na confecção dos mantos, poderá encantá-los com um feitiço de bloqueio de percepção. Esse tipo de magia seria muito útil em combate, mas o principal motivo para criar os mantos é garantir que, ao chegarem à capital real, Sofia e Maria não sejam importunadas. Mais tarde, Sofia e Maria saem para fazer algumas compras. Enquanto escolhem algumas frutas, Maria reclama que Takumi não tem confiança suficiente em si mesmo. Sofia concorda e aponta que Takumi é bonito e continua listando todas as boas qualidades dele, mencionando seu incrível talento para alquimia e sua notável habilidade para invenções. No entanto, Maria percebe o entusiasmo com que Sofia fala dele e começa a suspeitar que ela possa estar apaixonada por Takumi. Sofia rapidamente nega ter tais pensamentos impuros, insistindo que ama Takumi apenas como seu mestre. Mas Maria tinha certeza de que havia uma história romântica escondida ali. Enquanto isso, Takumi estava de volta à igreja da cidade. Ele se ajoelhou diante da estátua de Nolan para orar. Pouco depois, uma luz começou a brilhar sobre ele. De repente, ele se viu no domínio de Nolan. A deusa o cumprimentou calorosamente, dizendo que fazia tempo desde a última vez que o vira. Ela mencionou ter ouvido falar sobre sua recente convocação para a capital real e sugeriu que, se ele estivesse ali para pedir uma viagem segura, deveria ter trazido uma oferenda para ela. Takumi explicou que não estava ali para pedir proteção, mas sim porque tinha algumas perguntas para fazer. A Igreja da Luz Divina adorava uma deusa chamada Nati, então sua primeira pergunta foi se existia realmente outra deusa além de Nolan. Ela, porém,
afirmou categoricamente que era a única deusa verdadeira. Se esse era o caso, Takumi questionou o que exatamente a Nati representava. Nolan, no entanto, se recusou a revelar muito, dizendo apenas que ele descobriria no momento certo. Aproveitando a oportunidade, Takumi perguntou se Nolan sabia o que havia acontecido com os outros heróis que foram convocados junto com ele. Já fazia 10 meses desde sua chegada a esse mundo, e normalmente algo como a convocação de heróis de outro mundo deveria ter causado um grande alvoroço. No entanto, ninguém nunca mencionou nada sobre isso. Foi então que Nolan confessou a verdade. Quando convocou Takumi, ela alterou um pouco o tempo e o enviou um ano para o passado. Isso significava que os outros heróis ainda não haviam sido convocados. Faltavam apenas alguns meses para isso acontecer. Takumi não entendia por que Nolan teria se dado ao trabalho de enviá-lo de volta no tempo e pediu uma explicação. No entanto, Nolan declarou que seu tempo havia se esgotado e que não responderia mais perguntas por enquanto. Antes de mandá-lo de volta, ela ainda exigiu que, na próxima vez que viesse vê-la, trouxesse doces como oferenda. Takumi tentou insistir, dizendo que ainda tinha mais perguntas, mas Nolan simplesmente deu um leve golpe em sua cabeça, derrubando-o de volta ao mundo mortal. Ele despertou caído no chão da igreja e teve a sensação de que Nolan estava evitando responder suas perguntas sobre os outros heróis. No entanto, ele não tinha intenção de se envolver com eles de qualquer forma, então isso não importava muito. Após isso, Takumi retornou para casa e finalizou os novos mantos que queria fazer para as garotas. Quando os entregou, tanto Maria quanto Sofia adoraram os designs, o que o deixou satisfeito. No entanto, havia algo mais que ele queria fazer antes da viagem. Ele levou as duas para seu ateliê e mostrou que planejava construir uma carruagem para eles. Como estavam viajando bastante ultimamente, seria mais eficiente ter uma carruagem confortável ao invés de precisar pegar emprestada uma sempre que precisassem. Contudo, mesmo que conseguisse construir a carruagem, ele ainda não tinha um cavalo. Por isso, teria que pedir um emprestado ao Sindicato dos Aventureiros. Maria, no entanto, disse que isso não era necessário. O motivo? O Bosque da Morte, nos arredores de Bolton, era cheio de monstros e, se procurassem bem, poderiam encontrar um unicórnio ou um cavalo dragônico, ambos muito mais rápidos do que um cavalo comum. Maria parecia extremamente animada com a ideia de sair para capturar um cavalo, mas Takumi não pôde evitar sentir-se um pouco apreensivo. Mesmo assim, eles partiram em busca de um. A caminho da floresta, Takumi pergunta a Sofia se os cavalos dragão são significativamente mais rápidos do que os cavalos monstro que eles recebem da guilda. Ela confirma e explica que um cavalo dragão possui velocidade, resistência e durabilidade muito superiores às de um cavalo monstro comum. Eles se parecem bastante com cavalos normais, mas têm um enorme chifre de rinoceronte e escamas de dragão ao longo do corpo, o que os torna fáceis de reconhecer caso encontrem um. Nesse momento, Maple chama os três e diz que eles deveriam se apressar para encontrar logo um cavalo. Maple está claramente muito motivada, mas isso se deve ao fato de estar animada para fazer um novo amigo. Assim que Takumi formar um contrato de familiar com um cavalo, antes que os outros consigam alcançá-la, Sofia sente a presença de um monstro próximo e prepara sua espada. Um lobo do mato salta dos arbustos, mas, em vez de atacá-los, apenas passa correndo. Takumi afirma com orgulho que o lobo não os viu por causa de seus mantos de antipercepção. Sofia fica impressionada com a eficácia dos mantos, mas sugere que talvez seja melhor tirá-los para que possam lutar contra alguns monstros. Pouco depois de remover o manto, Sofia consegue abater um javali com um único golpe. Maria acha ótimo, pois assim poderá preparar a carne do animal para a viagem. Maple, impaciente, pede que todos se apressem. Mas então, Takumi nota uma árvore caída no chão e decide aproveitá-la, pois precisa de madeira para construir uma carruagem. Ele e Sofia começam a cortá-la. Agora, com Maria ocupada preparando a carne e Takumi distraído com a madeira, Maple desiste de esperar e decide seguir sozinha para encontrar um cavalo. No entanto, antes que ela possa prosseguir, Maple encontra um cavalo dracônico ferido. Ela se aproxima com cautela e percebe que ele está em sofrimento. Maple compreende bem esse sentimento, pois foi exatamente assim que se sentiu antes de encontrar Takumi.
Ela diz ao cavalo dracônico para não se preocupar, pois seu mestre é uma pessoa muito boa e o curará assim que chegar. Tudo o que precisam fazer é esperar um pouco. No entanto, a paz não dura muito tempo, pois dois monstros cupins aparecem de repente e não parecem nada amigáveis. Maple percebe que os cupins foram os responsáveis pelos ferimentos do cavalo dracônico. Rapidamente, ela usa suas teias para capturá-los e os joga na frente do cavalo, permitindo que sejam eletrocutados. Mas há muitos outros cupins, e a situação pode se complicar. Para proteger a si mesma e ao cavalo dracônico, Maple tece uma barreira de seda. Isso lhes dá um pouco de tempo, mas os cupins eventualmente conseguirão atravessá-la. Ela tenta chamar Takumi para pedir ajuda, mas não obtém resposta. Maple começa a se preocupar, imaginando se Takumi ficou tão empolgado com a madeira que esqueceu dela. O desespero toma conta quando os cupins finalmente destroem a barreira. Maple fecha os olhos, resignada ao seu destino. No entanto, ao abri-los novamente, vê Takumi parado à sua frente. Aliviada por ele ter vindo salvá-la, Maple pula nos braços dele, emocionada. Ela estava muito preocupada quando ele não respondeu ao seu chamado. Takumi então explica que a causa provavelmente foi a barreira que ela ergueu. Ela foi bem construída para bloquear ataques, mas as camadas entrelaçadas também bloquearam todos os sinais de mana, impedindo seu chamado de alcançá-lo. Assim que percebeu que havia perdido o sinal de Maple, Takumi correu até sua última localização conhecida. Lá, ele notou o Draco atrás de Maple, e ela pediu para que ele o salvasse. Takumi estendeu a mão e tentou usar magia de cura no Draco, mas a criatura o repeliu, pois não confiava nele. Sophie então disse a Takumi que precisavam sair logo, pois poderiam haver mais cupins na área. Mas se deixassem o Draco ali sozinho, ele certamente morreria. Por isso, Takumi decidiu colocá-lo em sua dimensão de bolso junto com Maple, até que chegassem em casa. Sophie alertou que ele não poderia colocar uma fera de nível tão alto na dimensão de bolso sem formar um contrato primeiro, pois isso colocaria uma tremenda pressão em seu corpo. No entanto, Takumi achou que ficaria bem. No fim, ele não ficou nada bem. Ele desmaiou quase imediatamente após colocar o Draco na dimensão de bolso e, mesmo depois de ser levado para casa, ainda não havia acordado nas últimas 12 horas. O fato de o Draco ainda estar dentro da dimensão de bolso significava que a mana de Takumi continuaria sendo drenada até que ele eventualmente se esgotasse por completo. Além disso, como estava inconsciente, não podia abrir a barreira para soltar o Draco. Então, Sophie entrou em contato com Maple e pediu que ela abrisse a dimensão de bolso por dentro. Maple disse que poderia fazer isso, mas que o Draco ficaria assustado se aparecesse de repente em um território desconhecido. Por isso, ela decidiu montar uma tenda no quintal para deixá-lo mais calmo. Uma vez que o Draco estivesse fora da dimensão de bolso, Takumi deveria ser capaz de se recuperar. Enquanto isso, Maria saiu para comprar suprimentos médicos para tratar Takumi e pediu que Sofia ficasse ao seu lado para que ele tivesse alguém por perto quando acordasse. Mais tarde, naquela noite, Takumi finalmente despertou do coma e foi para fora ver o Draco. Durante a espera, Maple havia contado ao Draco tudo sobre Takumi. Assim que se apresentou, Takumi perguntou ao Draco se ele estaria disposto a formar um contrato com ele. O Draco confiava em Maple e, como ela estava garantindo que Takumi era confiável, a criatura aceitou o contrato. Agora que Takumi havia domado o Draco, ele finalmente podia usar magia nele sem se preocupar com reações adversas. Assim, imediatamente lançou um feitiço de cura poderoso para curar todos os ferimentos da criatura. No momento seguinte, o Draco já conseguia se levantar sozinho e estava completamente recuperado. Como agora ela era oficialmente uma das familiares de Takumi, ele precisava escolher um nome para ela. Como nomeou Maple com base em uma folha, decidiu seguir o mesmo tema e chamou o Draco de Chamela, em homenagem à árvore que mantém suas folhas o ano todo. Maple ficou feliz por Chamela estar bem. Agora que tudo estava resolvido, Maria chamou todos para dentro para o jantar. Ela havia preparado muita comida deliciosa, e Takumi, que não comia havia um dia inteiro porque estava inconsciente, se deliciou com a refeição. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem o gostei, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba.
passo horas fazendo os vídeos, e a única coisa que peço é isso, pois gera engajamento pro canal. Quem puder e quiser, pode ajudar o canal financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o clube de membros, é uma ajuda super bem-vinda, pois não consigo viver do canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Em seguida, a cena muda para a movimentada capital de Barula, da empresa de comércio Palum. Lá, o dono tenta desesperadamente vender uma escrava Beasman dotada de habilidades mágicas, mas o comprador em potencial não mostra interesse. Embora reconheça que uma Beasman com tais poderes é uma raridade, ele exige uma demonstração de sua magia. A garota insiste que pretende estudar muito e provar seu valor. Frustrado com sua incapacidade de atender suas necessidades imediatas, o comprador vai embora sem fazer uma compra. Desapontada, a jovem Reva é consolada pelo proprietário, que a assegura que um bom mestre aparecerá eventualmente. Mais tarde, encontramos Reva sozinha em seu modesto quarto, perdida em pensamentos. Ela relembra os dias em que ainda vivia com sua família, dias marcados por dificuldades financeiras que a forçaram a ir para a cidade para economizar dinheiro e com a promessa de enviar dinheiro de volta para seu irmão. No entanto, apesar de todos os seus esforços, ela não conseguiu cumprir essa promessa. A narrativa então transita para a mansão de Takumi, onde Maria casualmente pergunta se ele planeja visitar a oficina de Gambo mais uma vez. Takumi confirma que sim, explicando que sua carruagem necessita urgentemente de algum trabalho especializado de ferreiro. Sofia, sempre a guerreira, aponta que ele recentemente aceitou um pedido extra de poções e refrigeradores e não teve um momento de descanso nos últimos dias. Maria o incentiva a cuidar de si mesmo, mas ele insiste que está bem enquanto sai. Pouco depois, na Guilda dos Aventureiros, Takumi ouve uma discussão acalorada sobre uma misteriosa e inquietante criatura supostamente vista nos arredores da cidade. Curioso, ele se aproxima da recepcionista, que explica que relatos recentes descreveram uma criatura bizarra vagando perto do limite da cidade. Ela até mostra a ele um esboço grosseiro, observando quão estranho é que ainda não tenham sido registrados danos significativos. Então, quando perguntam sobre sua própria presença, Takumi revela que está lá para registrar um novo animal de estimação. Os olhos da recepcionista se iluminam de excitação, comentando que é preciso algo realmente extraordinário para surpreendê-lo nos dias de hoje. Para a surpresa de todos, Takumi revela seu animal de estimação, Chamelia.
Quase imediatamente, os membros da guilda notam que Chamelia tem uma semelhança impressionante com a criatura do esboço. Alarmado por essa coincidência surpreendente, o mestre da guilda rapidamente convoca Takumi para uma conversa particular. Enquanto isso, na movimentada cidade, Sofia passeia pelas ruas, ainda refletindo sobre sua recente viagem à empresa de comércio Muan. Ela se lembra de como estava em busca de uma escrava Beasman com habilidades mágicas para ajudar Takumi com sua produção, mas nenhum candidato se mostrou adequado. Ainda assim, Muan prometeu espalhar a palavra entre outros comerciantes, e Sofia agradeceu calorosamente. Antes de sair, Muan ainda comentou que Sofia havia mudado desde que selou seu contrato com Takumi. No presente, Maria encontra Sofia na rua. Sofia pergunta casualmente se Maria já terminou as compras, ao que Maria responde que ainda precisa visitar o açougueiro. Sofia então confessa que Takumi parece constantemente exausto esses dias e ela gostaria de aliviar sua carga garantindo que ele receba bastante nutrição. Embora ela deseje ajudar, admite que não é habilidosa o suficiente em alquimia, e Maria assegura que fará o melhor através da culinária. Quando Sofia se oferece para ajudar, Maria insiste que é melhor ela se concentrar em suas próprias tarefas. Sofia aceita a gentileza e Maria observa que Sofia parece notavelmente diferente, com uma expressão mais suave e tranquila. Surpresa ao ouvir a observação pela segunda vez, Sofia cora e rapidamente muda de assunto, sugerindo que vão buscar Takumi. Elas chegam à oficina de Gambo apenas para encontrar Takumi dormindo profundamente em seu posto. Gambo explica que Takumi estava completamente exausto e adormeceu no meio do trabalho, alertando que, se continuar nesse ritmo, acabará colapsando. Pouco depois, Takumi orgulhosamente revela sua carruagem recém-finalizada e convida Shelia para puxá-la. Antes de sair para um teste de condução, as meninas examinam a carruagem de perto e ficam surpresas ao descobrir que não é apenas uma carruagem, é essencialmente uma casa móvel completa com quartos individuais e banheiros. Elas embarcam em um passeio e, apesar do veículo balançar por fora, o interior permanece incrivelmente suave e confortável. Curioso, Takumi pergunta a Maria o que ela acha. Enquanto ela expressa sua aprovação, sugere adicionar algumas lâminas decorativas ao longo dos lados. Quando ele pergunta sobre a ideia, Maria sorri e diz que ficaria incrivelmente legal. Após alguns dias, eles deixam Camilo correr pela cidade com a carruagem e suas estatísticas rapidamente aumentam no processo. Então, chega o dia de partir para a capital e Takumi nota que o Fang de Leão se juntará a eles como escolta. Real indaga sobre a criatura que puxa a carruagem, e Helf esclarece que é um cavalo-dragão. Nesse momento, Godwin e Peck também chegam. Peck está visivelmente animado para ver a carruagem e pergunta a Takumi se pode dar uma espiada lá dentro. Takumi concorda, e ao inspecionar, Pepe fica surpreso ao saber que Takumi construiu a carruagem sozinho. Takumi confirma, o que leva Pepe a pedir todos os detalhes de como ele conseguiu tal feito. Empolgado, Pepe exclama que pagará generosamente por esse trabalho, mas Godwin rapidamente intervém para moderar o entusiasmo de Pepe. Pepe se desculpa e Godwin comenta que a carruagem é realmente impressionante. Ele afirma que seria uma sorte ter uma carruagem assim, e Takumi percebe que Godwin quer uma feita para ele. Godwin se vangloria, dizendo que está disposto a pagar até 100 moedas de platina por ela, e Takumi reflete que esse preço seria equivalente a 1 bilhão de ienes. Surpresos com a soma astronômica, eles então começam sua jornada para a capital. Ao longo do caminho, Godwin elogia Takumi por suas contribuições significativas para seu domínio. Ele proclama que Takumi está destinado a desempenhar um papel ainda maior e se tornar renomado em toda parte. Seu mordomo concorda, e Godwin acrescenta que o talento excepcional de Takumi atrai todos os tipos de atenção, então ele precisará de proteção contra pessoas desonestas. No entanto, Godwin admite que só pode lidar com ameaças dentro do reino. Quando se trata de Sedonia ou outras nações, ele não faz ideia dos esquemas que podem estar tramando, então a vigilância é fundamental. A cena então muda para Sedonia, vários meses no futuro, onde vemos a Oni lendo que a deusa Nati criou a humanidade à sua própria imagem e depois formou os Beasmen a partir de criaturas selvagens para servir à humanidade. Em seguida, ela criou os elfos e anões, colocando-os abaixo dos humanos na hierarquia.
Aone então olha para um colar de escravo dos Biasmen exibido em seu quarto e sente um profundo senso de repulsa. Enquanto isso, Takumi e sua comitiva chegam à capital de Balatos, e Takumi fica aliviado por não terem encontrado problemas com monstros ao longo do caminho. Real menciona que encontraram, mas graças aos leais escravos e animais de estimação de Takumi, as criaturas foram eliminadas instantaneamente, deixando pouco trabalho extra. Pepe então informa a Takumi que gostaria de discutir algo com ele assim que chegarem à estalagem. Na estalagem, Pepe revela a Takumi que pretende presentear o rei com uma carruagem semelhante à obra-prima de Takumi. Ele explica que já conversou com Godwin sobre isso, e ambos concordam que apresentar tal carruagem é a melhor maneira de demonstrar o talento excepcional de Takumi ao rei. Com uma audiência marcada com o monarca em 5 dias, Pepe expressa a preocupação de que construir uma carruagem em tão pouco tempo seria desafiador se feito em Bolton. Ele pede que Takumi comece o trabalho assim que voltarem para lá. No entanto, Takumi insiste que pode construí-la aqui, observando que transportar uma carruagem de volta de Bolton seria muito esforço. Ele acrescenta que pode gerenciar com os materiais que atualmente tem, mas precisará de um espaço de trabalho adequado, e Pepe promete cuidar disso. Mais tarde, Takumi é visto discutindo novo projeto com seus escravos. Ele explica que Pepe providenciou para que ele operasse no jardim da empresa Palum. Sofia menciona que já ouviu falar dessa empresa, uma respeitável empresa de comércio de escravos administrada por um homem chamado Barton, e aconselha Takumi a garantir um assistente para ajudar no trabalho. Maria aponta que ele mal descansou antes desta viagem e agora está mergulhando de volta na produção sem uma pausa. Ela alerta que isso é imprudente, mesmo para ele, mas Takumi garante que não está realmente cansado. Sofia ainda está animada com a perspectiva de trabalhar com a empresa Palum e sugere que Takumi compre outro escravo. Takumi inicialmente recusa, insistindo que ter apenas os 2 com quem já trabalha é suficiente. No entanto, Sofia insiste, argumentando que, como nenhum deles pode ajudá-lo com alquimia, uma mão extra seria inestimável. No final, Takumi cede e concorda em comprar outro escravo. Eles pedem que o novo recruta seja uma mulher, e ele aceita isso sem mais protestos. No dia seguinte, Takumi chega à empresa e pede a Barton um escravo que possa ajudá-lo com seu trabalho de alquimia. Barton comenta que ouviu dizer que Takumi está usando alquimia para construir uma carruagem forjada de mitril e adamantite, e acredita que tal projeto requer alguém com considerável aptidão mágica. Enquanto isso, no jardim da empresa, Maria e Sofia descobrem que perderam Maple de vista. Maria, profundamente preocupada porque Maple mencionou que queria explorar os vários prédios da empresa, instiga Sofia a procurá-la. Sofia vasculha um dos prédios, mas não encontra nenhum sinal de Maple, até que de repente ouve um grito. Correndo em direção ao som, ela encontra Maple com Reva tremendo ao lado. Embora Maple tente acalmar Reva, seus esforços são insuficientes, então Sofia intervém para ajudá-la a se levantar e acalmá-la gentilmente. Enquanto ajuda, Sofia nota um livro antigo espalhado no chão. Reva explica que é uma enciclopédia sobre alquimia no estilo Arnold, um manual renomado para compreender os fundamentos da alquimia. Mais tarde, ao retornar ao jardim, Sofia encontra Takumi, que a convida para se juntar a ele ao encontrar uma candidata escrava. Para sua surpresa, a candidata é ninguém menos que Reva. Barton os apresenta formalmente, e Takumi explica a natureza de seu trabalho. Ansiosa para se provar desta vez, Reva admite que está interessada em alquimia, embora hesite ao se lembrar das palavras duras de seu comprador anterior, revelando que ainda se sente insegura sobre suas habilidades. Sofia então diz a Takumi que Reva tem estudado magia por conta própria e a viu mais cedo mergulhada em um livro de alquimia. Sofia tenta recordar o título do livro e, em uníssono, Reva e Takumi conseguem dizer o nome, sua empolgação compartilhada é inconfundível. Barton e Sofia trocam olhares sabendo que estes 2 são claramente espíritos afins. Takumi então desenha um círculo alquímico em uma folha de papel e pergunta a Reva qual é o propósito. Ela consegue identificá-lo como um círculo para girar doces, embora seja ligeiramente diferente do que ela está acostumada, deixando-a incerta e dominada pela dúvida. Ela começa a chorar, se perguntando qual deve ser seu próximo passo, e confessa que esse não é o círculo de rotação de doces familiar em sua cidade natal. Com medo de ser rejeitada novamente, nesse momento,
Takumi estende a mão para ela, acolhendo-a calorosamente em seu grupo. Reva fica surpresa, pois inicialmente não conseguiu decifrar o círculo alquímico que Takumi lhe mostrou. No entanto, Takumi a tranquiliza, apontando que ela reconheceu corretamente como o círculo alquímico usado para gerar doces, então está tudo bem. Ele acrescenta que não importa se os materiais são diferentes e a elogia por entender o conceito de relance. Curiosa, ela pergunta se ele realmente pretende aceitá-la como aprendiz, e quando ele confirma, ela fica emocionada por finalmente ter um mestre. Eles então formalizam o contrato, com Takumi prometendo pagar-lhe salários diários. A partir desse momento, Reva pede que todos os seus salários sejam enviados diretamente para sua família em casa. Surpreso, Takumi pergunta se ela se refere a cada centavo, e ela confirma, explicando que sua família é muito pobre. Ela lembra que uma vez conseguiu enviar um pouco de dinheiro ao se vender como escrava, mas está convencida de que esses fundos logo acabarão. Ela confidencia que não quer que seu irmão continue vivendo na pobreza e deseja aliviar os fardos de sua mãe. Takumi a avisa que, se enviar todos os seus salários para casa, ela pode permanecer como escrava para sempre. Sofia intervém, dizendo que ele deve honrar o pedido dela. Ela assegura a Takumi que, trabalhando para ele, Reva eventualmente desenvolverá habilidades suficientes para ganhar a vida por conta própria e que servir um mestre gentil indefinidamente não é um destino tão terrível. Takumi aceita esse raciocínio e mais tarde apresenta Reva ao resto da equipe, para o deleite dela. A cena então muda para o presente no Santo Império de Sidônia, onde o imperador descobre que o reino de Barula ainda se recusa a entregar Takumi, apesar de já terem enviado 3 mensagens. O imperador considera que eles devem ser ensinados, mas Elizabeth intervém, pedindo que ele adie qualquer ação precipitada até que os heróis sejam convocados em alguns meses. Ainda relutante em deixar o assunto de lado, o imperador insiste, mas Elizabeth o aconselha a usar o poder da fé. Ela explica que eles espalharão a notícia de que alguém está desrespeitando a Igreja da Luz Divina, uma ação que certamente incitará a ira dos fiéis. Além disso, ela adverte que o esquadrão da Igreja da Luz Divina não ficará parado diante de tal sacrilégio. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem o gostei, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Passo horas fazendo os vídeos, e a única coisa que peço é isso, pois gera engajamento pro canal. Quem puder e quiser, pode me ajudar financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o Clube de Membros, é uma ajuda super bem-vinda, pois ainda não consigo viver do canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. A cena então muda para Tumi construindo a estrutura de sua nova carruagem. Reva observa maravilhada, comentando como é incrível que ele possa usar um círculo de alquimia tão complexo para sintetizar adamantite. Tumi ri e diz a ela que só parece avançado e garante que ela será capaz de criar círculos semelhantes em breve. Embora Reva hesite ao ver o quão sofisticados parecem, Tumi enfatiza que a característica mais importante para um alquimista é se empolgar com o processo, e ela já possui essa faísca. Mais tarde, vemos que chegou o dia para Tumi conhecer o rei e sua carruagem está finalmente completa. Então, um homem idoso se aproxima para inspecioná-la, perguntando se ela realmente lhe pertence. Tumi responde que a construiu para o rei, e o velho fica ainda mais impressionado do que tinha ouvido falar. Tumi fica surpreso quando o homem pergunta como ele sabe seu nome, e então Papik e Godwin correm, referindo-se ao visitante idoso simplesmente como o rei. Tumi fica chocado ao descobrir que está realmente na presença do rei, que se curva para ele, e Godwin e Papik o acompanham. Godwin comenta que esperava que a audiência fosse realizada no grande salão, enquanto o rei explica que só queria agradecer a Tumi sem nenhuma das formalidades usuais, deixando Tumi se perguntando exatamente o que isso significava. O rei continua dizendo que, graças à solução engenhosa de Tumi, eles agora têm uma solução para o problema de esgoto que há muito atormentava o reino. Tumi, inclinando a cabeça em gratidão, implora ao rei para não exagerar nos elogios. O rei então pede desculpas, explicando que, em circunstâncias normais, realizaria um banquete luxuoso em homenagem a Tumi, concedendo grandes recompensas e até uma página,
Mas que gestos tão ostensivos só atrariam atenção indesejada no caso particular de Tumi. Despreocupado com títulos ou riquezas, Tumi agradece ao rei por protegê-lo de Sedonia, ao que o rei modestamente responde que era simplesmente seu dever. Tumi fica comovido ao ver que o rei realmente valoriza seu povo acima de tudo e, após receber uma recompensa modesta por resolver a crise de esgoto, parte. Ao saírem, o rei instrui seus ministros de confiança a manterem os detalhes de sua reunião estritamente em segredo, então eles emitem uma ordem de silêncio imediata. Ainda assim, todos concordam que a influência de Tumi está destinada a crescer e que sua identidade pode se tornar pública assim que os dispositivos mágicos forem exportados para outras nações. O rei admite que essa possibilidade o preocupa e está convencido de que a Igreja da Luz Divina retaliará se o segredo for revelado. Vários dias depois, Tumi e sua equipe estão de volta à mansão, que ele acabou comprando de Aek. Mais tarde, o encontramos em uma discussão acalorada com um de seus escravos. Ele está irritado porque eles continuam abrindo mão de seus salários. Maria tenta acalmá-lo, dizendo que está tudo bem, pois ele já fornece comida e outras necessidades, e ela está satisfeita com uma mesada regular. Sofia ecoa seu sentimento, mas Tumi insiste que eles devem realmente aceitar seus salários, mesmo que não precisem deles, porque ter algumas economias é importante, especialmente porque seus contratos com ele eventualmente terminarão. Sofia então declara com convicção que planeja servi-lo para sempre, convencida de que ele vai bater as botas antes dela e então ela guardará seu túmulo pelo resto de sua vida. Enquanto isso, Maria brinca que só quer morrer um dia depois de seu mestre e ser enterrada bem ao lado dele. Tumi não consegue entender muito bem seus afetos estranhos. A cena então muda para Sidônia no presente, onde alguém mostra a Elizabeth um dispositivo que estão usando para purificar banheiros em Bolton. O mensageiro explica que pegaram um desses dispositivos durante uma infiltração em Balatos, e Elizabeth imediatamente o considera um pedaço de lixo herético. Ela se pergunta se eles não dão a mínima para a ira da deusa, e o mensageiro informa que a maioria dos crentes na Igreja da Luz Divina está ansiosa para esmagar decisivamente a fonte desse mal. Elizabeth concorda, ordenando ao mensageiro que se livre dessa maldita invenção antes que se espalhe ainda mais. Logo depois, descobrimos que Reva quer se registrar na guilda. Ela diz a Tumi que gostaria de se juntar a ele como aventureira, convencida de que a experiência ajudará a aprimorar suas habilidades alquímicas e se tornar uma melhor artesã. Tumi acha seu raciocínio válido, afinal, aventurar-se pode aumentar a mana de uma pessoa, e ele prontamente a registra na guilda. Reva fica exultante ao ser aceita e agradece imensamente a Hans por sua ajuda em enviar seu dinheiro de recompensa para casa a um custo excepcionalmente baixo, um serviço que Hans explicou ser comum entre aventureiros. Hans então pergunta a Tumi se ele já escolheu um nome para o grupo, mas Tumi ainda não conseguiu decidir um. Hans diz que o grupo de Tumi é um dos grupos de primeira classe em sua guilda e que eles realmente deveriam escolher um nome em breve. No entanto, Tumi não está convencido de que precisam de um, afinal, ele não planeja se tornar um aventureiro profissional. Ele resmunga que eles não são exatamente como a presa dos leões, com divisões claras de função, em vez disso, são apenas um bando caótico de desajustados. Ele até lamenta que as coisas seriam diferentes se ele pudesse lutar na linha de frente. Ouvindo isso, Barak intervém, declarando que vai ajudá-lo. Tumi novamente insiste que não está visando se tornar um aventureiro em tempo integral, mas Barak não quer saber disso, pois já prometeu treiná-lo. Logo vemos Barak jogando Tumi por aí como uma boneca de pano enquanto soca. Barak exige que Tumi invente um nome para o grupo. Cada sugestão que Tumi oferece é tão ridiculamente ruim que deixa Barak furioso e ele continua a jogá-lo de um lado para o outro. Ele continua avisando que Tumi só precisa pensar em um nome que realmente reflita quem eles são. Assistindo a essa cena caótica, Reva se pergunta se ser um alquimista realmente deveria ser tão difícil. Mais tarde, enquanto Maria cuida dos hematomas de Tumi, ele pergunta a seus servos se tem alguma sugestão para o nome do grupo. Ele reclama que toda vez que rejeita um nome, Barak o joga de lado como se fosse inútil. Os servos oferecem algumas sugestões, mas nenhuma é melhor do que suas próprias tentativas fracas. Sofia permanece em silêncio durante tudo isso e logo fica claro que ela está absolutamente irritada com o mestre da guilda por bater em Tumi tão horrivelmente.
Ela declara que vai fazer com que ele pague e começa a ir em direção à guilda, mas Tumi a impede, insistindo que o mestre da guilda estava apenas treinando. Na verdade, ele revela que, graças à surra que levou hoje, conseguiu aprimorar algumas de suas habilidades. Sophie decide recuar por enquanto, e Tumi se resigna ao fato de que seu sofrimento provavelmente continuará até que ele finalmente escolha um nome decente para o grupo. A cena então muda para o Império de Sedonia, 10 meses no futuro. Lá, vemos Yamato travado em combate com o capitão da guarda, dominando-o com pura força bruta. Akira, observando à distância, ridiculariza e chama Yamato de nada mais do que um brutamontes que depende apenas dos músculos. A Oni interfere e pergunta se ele acha que é melhor do que ele, ao que Akira se gaba de que é, afinal de contas, ele é um herói. Ela lembra a ele que todos os três são heróis, e quando ele tenta convidá-la para sair, ela sai furiosa, sem intenção de perder tempo com um arrogante. Mais tarde, vemos a Oni encolhida em seu quarto com um livro, ponderando sobre como a Igreja da Luz Divina prega a supremacia humana, mas com base no que ouviu pela cidade, há outra religião, a Igreja da Criação, que ensina que todas as raças são filhos de Nolan. Ela suspeita que esta nação é dominada pela Igreja da Luz Divina, que os convocou, e está convencida de que há uma agenda oculta por trás da convocação, embora afirmem que é tudo pela paz mundial. Ela não pode deixar de se perguntar o que eles realmente querem deles. A cena então muda para Tumi, que está entregando um anel e um cajado para Reva, explicando que esses itens ajudarão a ativar feitiços. Reva comenta que serão úteis em sua próxima aventura, enquanto Maple não consegue deixar de se sentir ciumenta, já que apenas Reva está recebendo novas armas. Para não ficar para trás, Tumi revela que fez garras de Wolverine especificamente para Maple, garantindo a ela que não interferirão em sua manipulação de fios e até menciona que Reva ajudou a fazê-las. Esse gesto faz Maple sorrir amplamente enquanto agradece a ambos. Mais tarde, vemos Takumi sendo espancado novamente por Baraki enquanto ele desesperadamente grita uma série de novas sugestões de nomes para o grupo. Cada ideia é pior do que a anterior e, a cada tentativa fracassada, Baraki não hesita em criticá-lo. Takumi teme que, se isso continuar, Sofia possa finalmente perder a paciência com Baraki. No entanto, em vez de perder o controle, Sofia começa a instruí-lo sobre o que está fazendo de errado e como ele pode melhorar, quase como uma professora rigorosa. Após o treinamento do dia, Han se aproxima de Tumi com uma oferta de missão de escolta. Ele explica que esse trabalho ajudará a aumentar seu ranking e, quando Tumi pergunta quantos dias levará, Baraki estima cerca de 4 dias com sua super carruagem. Hans então revela que o pedido é na verdade da empresa de comércio PEC. Tumi se pergunta se a presa dos leões não está lidando com essa missão, já que geralmente fazem missões de escolta para a PEC, mas Hans informa que estão atualmente em outra missão. Percebendo que estão atuando como reserva, Tumi hesita em aceitar a missão, mas seus escravos insistem, então ele acaba concordando. Eles partem, e Hans espera que, quando retornarem, finalmente terão decidido um nome adequado para o grupo. Mais tarde, vemos Takumi e seu grupo escoltando Thomas junto com várias remessas da PEC. Thomas expressa seu alívio por ter um guardião tão capaz ao seu lado e Tumi, sempre vigilante, espera que não ocorram ataques de monstros ao longo do caminho. Thomas acrescenta que, além do vaso sanitário, está entregando uma variedade de dispositivos desta vez, e o presidente da empresa até instruiu-os a garantir um pouco de leite. Tumi fica surpreso ao saber que o leite existe nesse mundo. Thomas continua explicando que a cidade de Kilbas também é famosa por outro produto comum, que eles chamam de queijo. Tumi se surpreende mais uma vez, e após viajar um pouco mais, eles encontram dois grupos rivais de monstros à beira de uma disputa territorial. Em uma exibição deslumbrante de poder, Chameli os obliterará todos em um único ataque, levando Thomas a comentar que tal demonstração certamente manterá qualquer problema adicional com monstros afastado. Logo depois, eles chegam a Kilbas, onde Tumi e sua equipe se sentam para desfrutar de um ensopado cremoso. Enquanto saboreiam o prato, Tumi comenta que, embora o ensopado possa melhorar, seu sabor nostálgico é inegável. Ele lembra a todos que devem comprar tanto queijo quanto leite antes de partir, levando Sofia a decidir ir ao mercado mais tarde naquela noite. Naquela noite, o grupo se reúne para saborear a combinação de queijo com pão,
tão deliciosa que Hev insiste em compartilhá-la com sua mãe e seu irmãozinho. Tumi reflete sobre como parece que apenas alguns meses se passaram desde que ele chegou a este mundo, mas esses meses se estenderam em anos em seu coração. Ele admite que nunca será capaz de retornar à sua vida antiga e se sente estranhamente nostálgico. Talvez seja o leite e o queijo que agitem essas memórias. Curioso, ele pergunta a Sofia se eles têm arroz neste mundo, e ela responde que, embora grãos estejam disponíveis no reino de Sander, o arroz não é encontrado em Bolton. Maria então diz que estavam vendendo um pouco de arroz na capital, e Tumi fica desapontado por não ter conseguido pegar nenhum enquanto estava lá. Ele então pergunta a Sofia se ela sente falta de sua terra natal e de sua comida, ao que Sofia responde que prefere o presente a ficar presa nas memórias de sua cidade natal. Ela explica que suportou uma maldição por mais de 50 anos, mas formar um contrato com ele deu a ela uma nova perspectiva de vida, como se finalmente tivesse dado asas a um pássaro enjaulado. Ela diz que só olha para o futuro, não para o passado, e os outros concordam com a cabeça. Isso dá a Tumi uma ideia para o nome do grupo e ele declara que o grupo será chamado Asas de Nolan. Ele explica que, ao darem asas uns aos outros, podem seguir em frente juntos, então o nome lhes cai perfeitamente. Todos gostam do nome. 2 dias depois, eles retornaram a Bolton. Ao entrarem em sua mansão, Tumi imediatamente percebe um veneno paralisante no ar e alguns homens de aparência estranha capturam seus amigos. Um deles se aproxima dele com uma faca, com a intenção de matá-lo, mas Maple rapidamente desarma o assaltante, e Tumi o segue com um poderoso golpe no estômago. O outro agressor então investe contra Tumi, mas ele o contra-ataca com alguns novos movimentos de luta, derrubando-o rapidamente antes de finalizá-lo com um soco no abdômen. Depois, ele cura seus amigos, e Sofia pede desculpas por não ter conseguido protegê-lo. Tumi dá de ombros, e Maria pergunta como ele conseguiu evitar a paralisia. Ele explica que tanto ele quanto Maple desenvolveram resistência ao veneno e à paralisia, embora ele admita que ainda sente um pouco de dormência. Maple então pergunta o que devem fazer com os intrusos lá fora, revelando que capturou vários assaltantes enquanto Camila estava em seu estábulo. Ela havia sentido que poderia ver mais dentro da casa também, por isso se escondeu na dimensão de bolso. Sophie especula que esse ataque foi premeditado e sugere que eles busquem ajuda na guilda. Takumi então a instrui a trazer Barak da guilda. Logo depois, vemos uma carruagem transportando os assaltantes capturados, e Barak aconselha Tumi a relatar o incidente ao Lorde, observando que é uma questão séria. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem o like, um comentário e se inscrevam no canal, vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Quem puder e quiser, pode me ajudar financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o clube de membros, lá solto vários vídeos exclusivos ao dia, e é uma ajuda super bem-vinda, pois ainda não consigo viver do canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.